Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Pod Supremo, um podcast que fala sobre superação, resiliência e motivação, ou superação, relacionamento e motivação. E nesse episódio de hoje estou com a Joyce Budek. Nossa, me perdoe, Joyce, mas eu vou repetir, tá? Joyce Budek. Budek. Joyce Budek. A Joyce, ela é diretora da Mary Kay, né? Tem 2 filhos, tá? Tem 2 carros rosa e tem Deus em primeiro lugar. E uma das frases mais impactantes que ela fala é que não é sobre brilhar, é sobre iluminar. Exatamente. Joyce, muito obrigado. Me perdoe esse meio enrosco aqui. Vai ficar assim mesmo, tá? Vai ficar desse É sobre naturalidade. Sobre naturalidade, tá? Sim. Eu sei que o seu trabalha com saúde e beleza. Sim. E uma das coisas que me chama muita atenção nessa questão é sobre a autoestima. Você trabalha muito em relação também à autoestima, porque você, sendo diretora da Mary Kay, você lida com muita questão da autoestima e também com superação e resiliência. Exatamente. Me conta um pouquinho, Joyce, da tua história, de como foi que você iniciou, literalmente assim, praticamente do zero, com certeza, né? Com certeza. Você começou um negócio próprio, do zero, até chegar ao patamar de diretora da Mary Kay. Me conta um pouco sua história, Joyce. Primeiramente, boa noite. Muito obrigada, Eduardo, pelo convite. Para mim é sempre um prazer poder, levar conhecimento, levar autoestima e levar a minha história de vida, né? Que eu acho que nada que a gente passa na vida é por acaso, tudo é pra gente motivar e inspirar outras pessoas lá na frente, né? Então, assim como qualquer outro negócio, tudo é bem desafiador no começo, né? E a principal função minha em iniciar na Mary Kay era porque eu realmente estava em um momento da minha vida bem caótico, vamos dizer assim, né? Eu era uma adolescente, eu estava com 18 anos na época que eu entrei na Mary Kay, né? Então, eu estava com 18 anos, estava na faculdade, né? Cursando propaganda e marketing. E eu me deparei com uma gravidez, né? E foi nesse momento, Eduardo, em que o mundo desaba, né? Em si. E naquela hora que eu vi aquela situação, eu falei, gente, o que eu vou fazer? Né? Eu trabalhava, né, em uma empresa e eu ganhava um salário mínimo na época, né? E eu falei, como é que eu vou criar uma criança, né? Primeiro, porque eu não tinha nem noção como é que faria isso. Eu falei, gente do céu, eu com filho, meu Deus. Não me imaginava. E quais seriam as condições de vida que eu daria para essa criança, que eu acho que foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. E eu acho que é a de todo mundo, né? Principalmente hoje em dia. E aquele momento que eu sempre costumo dizer, para você sair da zona de conforto em que você está hoje, você às vezes precisa de um pontapé da vida. Exatamente. Né? Então, naquele momento, eu vi aquela situação e eu não tinha como voltar atrás. Não é uma situação que eu falava, não, pera, deixa eu pensar. Eu não tinha espaço para pensar e eu não tinha como voltar atrás. Eu tinha que fazer algo diferente. E foi quando, né, a minha mãe sentou comigo, que minha mãe é diretora nacional da Mary Kay também, né? E ela sentou, ela falou, Jó, né, por que você não tenta, né, fazer Mary Kay e tal? Mas assim, Eduardo, pensa, uma menina de 18 anos... Naquela época, gente, Mary Kay não era nem conhecida no Brasil, tinha acabado de chegar praticamente, né? Eram poucos anos de Mary Kay. Era uma empresa, né, que na época, eu não conheço, é caro. Então tinha todo esse cenário, né, de quando ela chegou. E assim, gente, eu tinha 18 anos. Pra quem que eu ia vender? Como é que eu ia falar de negócio numa pessoa que vivia vivendo uma vida de adolescente? Então eu teria que mudar drasticamente a minha vida, né, para aquilo. Então, assim, eu tinha 2 escolhas. Ou eu realmente tomava a decisão de mudar completamente a Joyce, ou eu continuaria do mesmo jeito e daria uma vida qualquer pro meu filho, que não era, né, o que eu queria naquele momento, até hoje, né? Tanto que até hoje estou aqui de pé por ele e pela Natália. Então, Eduardo, né? Então, esse meu cenário, que quando eu comecei mesmo, quando eu entrei na Mary Kay, inclusive, né, a minha amiga que está aqui comigo hoje, a gente conversou muito sobre isso uma vez, e ela falou, Jó, quando você mostra essa foto sua, que depois a gente vai passar, né? Você fala muito sobre o teu negócio. Mas quem que era a Joyce naquele momento? Era a Joyce sem autoestima, era uma Joyce sem sonho, sem proporção nenhuma de onde eu iria chegar. Era uma Joyce que vivia algo que hoje eu lembrando, né, daquilo que eu passei ali naquele momento, de desafios que eu tinha na minha vida, que eu olho e falo, gente, como é que eu aguentei tudo aquilo? Né? E é por isso que eu sempre falo, Deus em primeiro lugar.
né? E foi quando eu iniciei, né, de verdade em Mary Kay e decidi colocar ele em primeiro lugar. Porque eu não tinha habilidade nenhuma. Eu era uma pessoa extremamente tímida. Acreditem, gente, eu era tímida. Eu Nossa. era extremamente tímida e eu não tinha paciência com pessoas. Oh, oh. Né? Então, assim, imagina, naquela época já era algo que você olhava e falava assim, como assim você não tem paciência, né? Porque nós viemos pra cá pra nos relacionarmos, né? A nossa missão de vida é isso, a gente tem que se relacionar. E eu não tinha paciência com pessoas, eu tinha poucas amigas, eu vivia no meu mundinho ali. E eu falei, gente, como é que eu vou entrar num negócio que eu preciso falar? Que eu preciso ter paciência com pessoas. Então, uma das coisas primordiais, quando eu iniciei, né, na minha carreira mesmo, falando de carreira, é que eu tinha um motivo muito grande. Então, esse motivo, que era a minha gravidez, o meu filho, me fez realmente me transformar em algo que eu nunca imaginei que eu seria. O pontapé inicial, literalmente, foi seu filho. Foi. O motivo pelo qual, o porquê Sim. de fazer e de ser também foi Sim. seu filho, né? Exatamente, O Eduardo. pontapé E é uma inicial. das coisas que eu converso muito com mulheres, né? Eu tenho muito contato com mulheres hoje. E tem muitas mulheres que às vezes colocam filhos como um impedimento. Ah, eu não consigo fazer tal coisa porque eu tenho filho. Ah, eu não consigo me dedicar mais para algo porque eu tenho um filho, né? Então, eu acredito muito que a gente tem que realmente ver essa troca de valores que a gente tem, né? Porque foi por ele que eu sou hoje, pela Natália e pelo Arthur. E muitas mulheres, às vezes, com várias habilidades, mulheres que eu olho assim, né? Que a gente que tem uma visão, a gente olha e fala, gente, ela daria super certo para fazer o que eu faço. E a pessoa, ela coloca aquele impedimento na vida dela por algum motivo, né, por algum motivo dela, né, interior dela mesmo, mas algo que seria um motivo, as pessoas às vezes colocam uma dificuldade. São as objeções que você Sim. coloca, né? Os impedimentos, né? Sim. Algo que ela se limita, né? São as chamadas crenças Exatamente. limitantes também, né? Que a pessoa Exato. coloca as crenças que não vai conseguir algo de uma suposta incapacidade que ela Sim. pensa que tem. Sim. E isso acontece muito, né, Eduardo? Eu falo porque, assim, a minha trajetória inteira, né, que somos seres humanos. Então, cada fase da nossa vida é uma etapa. Então, a gente vai, né, sempre subindo. Principalmente quando você expande uma mente, ela nunca mais volta, né? Então, você sempre quer algo maior do que você tem, né? E aí, sempre vem aquela dúvida, será que eu consigo? E aí, eu volto, Eduardo, a minha história inteirinha. E eu me lembro grávida, fazendo algo extraordinário pelo meu filho, e trazendo saindo, né, da minha realidade para construir algo que eu nunca imaginei na vida. E aí é quando eu tomo força de novo. Então eu sempre volto para minha raiz. Eu sempre volto da onde eu saí. É legal, legal, você não perde a essência. Exatamente. Digamos que a gente chama a nossa origem, né? Sim, A gente não exatamente. esquece, porque se a gente faz algo que está crescendo e esquece a nossa própria origem, a nossa Sim. essência, né? O verdadeiro propósito, né? O propósito por você estar fazendo, por você estar ali. Então, eu acredito que tudo que a gente coloca propósito na nossa vida, cresce. A gente não... Pode falar, Opa, Eduardo. perdão, gente. Eu falo muito, gente. Não, imagina. Isso que eu ia perguntar para você. Naquele ponto inicial, o propósito inicial foi seu filho. Sim. Só que durante sua carreira, Sim. mudou o seu propósito ou ainda permanece? Não, ainda permanece, né? Aumentou, inclusive, né? Que agora tem a Natália, né? Então, é a Natália e o Arthur. Mas eu confesso, Eduardo, que entrou um propósito muito grande, né? Junto com eles também. Claro que eles são minha prioridade, né? Deus, minha família e depois meu negócio. Mas o meu propósito de impactar mulheres. O meu propósito de fazê-las enxergarem o quanto elas são grandes. O quanto que se elas realmente acreditarem, né, naquilo que elas podem fazer, isso pode impactar a vida delas e todo mundo ao redor delas. Então, hoje, o meu propósito, eu continuo fazendo o que eu faço hoje, expandindo cada vez mais pelos meus filhos. Sim. Mas o motivo grande também é pela quantidade de vezes que eu consigo impactar uma mulher, que eu consigo ir lá e através de cuidados com a pele, através de uma aula de make, eu entro na casa da pessoa, ela tá com uma feição. Quando eu saio, ela é outra pessoa. Então, isso se tornou um propósito muito lindo na minha vida. E eu poder levar Deus também para as pessoas, né? Colocar realmente Ele no centro das coisas. Impressionante, né? Às vezes a gente acha, não, né? Hoje em dia, né? O mundo está muito espiritualizado, né? A gente acredita muito nisso. Mas quando a gente vai no íntimo da pessoa, que tá você e ela ali conversando, e ela acaba ficando à vontade, porque a gente cria, né, um vínculo ali no momento de uma sessão, de uma aula de make, e aí ela fala que a vida dela está desmoronando, que tá assim, que tá assado, e que ela deixou de se cuidar, tal. E o primeiro ponto que eu entro com ela é como está você com Deus?
com a tua religiosidade, né? Porque Deus pra mim não é religião, nunca foi, né? Mas como que você está com aquilo que você acredita? Uhum. E essa oportunidade de poder levar isso pra elas é grandioso pra mim. Uau, show de bola, parabéns. Nossa, Obrigada. estou muito feliz com a tua resposta, estou muito feliz com a tua explanação, porque e pode pensar o seguinte, a beleza, vamos dizer assim, vai melhorar a imagem dela, ok, só que ao mesmo tempo, sem esquecer esse lado que você está colocando de Deus, né? Sim. Não colocar a vaidade acima também Sim. do que Deus representa. Sim, e o meu intuito é esse, né, Eduardo? Eu tenho um costume, toda manhã eu faço o meu devocional, né, que é algo que eu não deixo de fazer. Então, eu sento ali e eu tenho o meu café, eu com Deus. E naquele momento eu sempre peço pra ele para que ele me use durante o dia para impactar mulheres. Então, eu sempre acredito na mágica de Deus. E eu falo que Deus, né, o acaso é somente uma maneira de Deus continuar anônimo. E durante o dia eu conheço várias mulheres que não estava programado eu conhecer. Pessoas, às vezes, que eu vejo no elevador e a gente conversa pouco ali e eu falo do que eu faço e a pessoa fala, ai, nossa, eu quero, né? Por ser um ato gratuito também, né, que eu não cobro pra fazer tanto a sessão de cuidados com a pele quanto a aula de maquiagem, eu não cobro. O meu intuito mesmo é ir lá, é ajudar ela no autoestima, ajudar ela a cuidar da pele, ajudar ela a se maquiar, porque as pessoas, né, a maioria das mulheres não se maquiam hoje, né, ou é por falta de vontade mesmo, ou porque ela simplesmente não sabe. E aí, o meu intuito é ensinar elas a fazer isso. E automaticamente, né, lógico, divulgar meu negócio, eu acabo, né, a venda é uma consequência do meu negócio, Sim, não é o meu sim. foco. Eu falo que todos os dias eu não acordo pensando em cifrões, eu acordo pensando em pessoas, né? E quem que Deus vai impactar aquele dia? E eu uso, na verdade, né, tem até uma frase de Mary Kay Ash, que é a fundadora da nossa companhia, né, que perguntaram pra ela uma vez: "A senhora não acha que a senhora usa muito Deus pra falar, né, para fazer tua empresa ser boa, pra fazer tua empresa crescer?" E ela falou: "Eu não uso Deus, mas eu espero que ele me use." Uau, que show de bola. Eu não conhecia essa parte dela, que Tem. tem essa questão de Deus na vida dela. Eu não sabia Sim, mesmo. sim, Que não, legal, a viver filosofia da aprendendo. Mary Kay é essa, né, também. É Deus, Uau, família e negócio, é a filosofia da Mary Kay. meu Deus, que legal, Sim. que excepcional. Sim, eu sou Poxa. apaixonada, eu sou suspeita em falar de Mary Kay, gente. Sim, sim, sim. Há quanto tempo você tá? Eu tô há 12 anos, Há 12 12 anos fazendo anos. Mary Kay. E nesses 12 anos, quantas mulheres você já impactou nesse aspecto? Você tem noção? Você não tem É, como. eu falo assim que fica meio sem, né, sem ter uma noção de quantas pessoas eu impactei, né? Através do negócio, através da oportunidade, através de uma venda. Mas eu tenho certeza que cada uma delas vai saber o que eu fiz na vida delas. Porque é difícil, né? A gente que lidar com o público, né? Com bastante mulheres, várias passam, né, na nossa vida. Cada uma delas com uma importância muito grande, né? Só que, às vezes, eu posso até esquecer e saber qual o número de pessoas que eu consegui impactar no decorrer da minha carreira. Mas eu tenho certeza que elas sabem. E que elas lembram de cada ato que nós tivemos junto, de cada proximidade que a gente teve, de cada vez que a gente estava junto, tentando colocar a vida dela em ordem antes de colocar o trabalho. Porque é algo que mexe muito, né, Eduardo? Que é o emocional. Se ela não estiver bem, o negócio não vai bem. Né? Por isso que Justamente. tem fé, família e negócio. Se sua fé não estiver bem, você não consegue cuidar da tua família. Se tua família não estiver bem, você não consegue trabalhar. Então é algo Nossa. que para mim é essencial. E muitas eu consegui consertar, eu consegui ajudar pessoas a terem essa visão de que elas precisam dessa filosofia, desses princípios, para que qualquer coisa que ela faça na vida dela dê certo. Não só Mary Kay, mas qualquer coisa que ela escolher. Me diz uma coisa. Em toda a sua trajetória, qual foi o maior desafio que você passou, Sim. né? E como você conseguiu superar esse desafio? Sim, é claro, né, que eu sempre falo, né, Eduardo, que a gente tem que estar sempre pronto para você conquistar e talvez para você não conquistar, né? Uhum. Então, a minha pior, assim, eu não falo pior, né, que foi a melhor, que me ensinou muito, mas teve uma fase, né, do meu negócio Mary Kay em que eu não estava bem emocionalmente, né? E aquilo que eu falei, se você não estiver emocionalmente bem, como é que você cuida do outro? Não tem como, né? E a minha carreira, ela deu aquela queda normal que todo mundo tem, né? E eu lembro que nós estávamos no seminário, né, falando de negócio, né, agora, nós estávamos num seminário que a Mary Kay faz, e eu tenho diretoras descendentes, né, que eu também formei algumas diretoras descendentes. E a minha diretora, né, a Hilvia, ela tinha acabado de conquistar o carro dela, o carro cor-de-rosa, Sim. e eu tinha acabado de perder o meu carro.
por não bater a minha meta. E isso quase ninguém sabe, tá? Mas perde, eu não entendi, perde o É, carro? a meta é assim, né? Você vai fechando a meta, você tem 3 anos, né? De conquista. Nesses 3 anos, você está ali com os teus ganhos do carro, né? Uhum. Mas tem que bater uma meta para você ganhar o mínimo de bônus ou o máximo, de acordo com a pontuação, produção que você faz, né, da tua equipe. E nessa época, eu não estava conseguindo produzir nada e eu estava na requalificação de um outro carro. E eu não consegui fechar. Só que eu não falei pra ninguém, porque eu acredito que da mesma forma que você impulsiona as pessoas, né? Imagina, a minha diretora estava conquistando dela. Como é que eu ia chegar nela e ia falar, olha, eu acabei de perder o meu? A pessoa mais forte que ela viu naquele momento era eu. Ela ia olhar, ela ia desabar. Ela ia falar, meu Deus, se ela, que é a minha diretora, não conseguiu, eu também não vou conseguir. Então eu não falei nada. E aí nós fomos pro seminário, e na hora, ela feliz da vida, ela falou, Jó, pegou na minha mão e fez, vamos lá, que a gente ia subir no palco, né? Quem tem um carro rosa sobe no palco, pra poder desfilar com a chave do carro rosa e tal. E naquele momento eu virei pra ela, eu falei, amiga, vai subindo, eu vou no banheiro. E naquele momento ela subiu no palco, eu entrei no banheiro e naquele momento eu chorei muito, muito no banheiro, até acabar o reconhecimento do carro. Aí ela desceu, ela falou, não vi você. Falei, amiga, eu passei, eu fui por último, tal. E depois de uma semana, quando a gente saiu do seminário, quando tudo acalmou, eu sentei com ela e contei, né? Que eu não podia desmotivar ela com não algo. podia, Então, pra mim, na minha carreira, foi assim, o momento mais desafiador que eu tive, mas o que eu precisava ter. Porque naquele momento eu saí daquele banheiro e eu falei que eu não me permitia mais. Que nada de, né, que mexesse com o meu emocional, me abalasse ou deixasse de eu conquistar algo, até porque o motivo eram os meus filhos. Eles precisavam de mim daquela forma. E por eles, o carro cor-de-rosa pra mim era importante. E foi isso. Aí depois eu conquistei os outros, né? Nossa, Joyce, só um minutinho. Uhum. É que não sei o que aconteceu, ele parou aqui. Ah, tá. Não, aqui, velho. Uhum. É porque eu acho que eu puxei a pouquinho aqui e desconectei. Fechou. Acho que eu vou olhar. Tá, desculpa, tá? Eu tremendo. Acontece. Tá Tá indo? indo? Não, tá bem, tá ótimo. Eu que tô embananado aqui, me perdoa, tá? Não, imagina. Eu vou editar no começo, ainda bem que eu falei aquela... Não falei o nome certo direitinho. Não, mas não tem problema. Eduardo, olha, isso é desde quando sou pequena, nas minhas formaturas. Joyce, aí fala, para você mesmo. Já sabe que era eu. É eu mesmo. Puxa, me perdoa, porque... Eduardo, tô super acostumada já com igual isso. meu nome também. Então, as pessoas não sabem falar meu sobrenome é o também. Enomoto. Enomoto, Enomoto. Enomoto. É, mas é difícil também. Ok. Confesso que não é fácil. Não é tão fácil. Não, perdão, tá? Imagina. Ah, voltou. É porque eu tô mexendo aqui, aí deve estar dando mau contato aqui. Deixa eu ajeitar também. Tá. Aí eu vou editar. Ah, tá. bom? Aham. Tá, legal. Joyce... Joyce, eu não sabia que o carro rosa poderia perder, como você falou. Eu imaginava que o carro rosa era adquirido com a tua própria renda, com o próprio salário, etc. E não é dessa forma? Não, o carro rosa você ganha mesmo, gente, é de verdade, tá? Vem uma plaquinha com o nosso nome, é um carro, eles te dão um carro, né? Um reconhecimento, chama troféu sobre rodas, né? Então, assim, o carro realmente é teu, você ganha, tá? Na verdade, você ganha o valor, né? O dinheiro, e você compra o carro que você quiser, ou você investe em uma viagem, ou investe em um apartamento. Hoje eles chamam troféu dos sonhos, né? Que você faz aquilo que você quiser. Porém, né, assim como eu sempre falo, gente, é uma empresa, né? Não é um local de caridade. Você precisa trabalhar para isso, né? Então, tentar manter a pontuação da equipe, que é o mínimo, né? Que uma diretora tem que fazer. Porque, assim, como que gera? Se minha equipe não está produzindo, elas não estão sendo impactadas. Sim. Né? Então, sim. a Mary Kay trabalha muito com isso, né? Quantas vidas você está impactando? E naquele momento, eu não estava impactando nem a minha. Né? Então, eu sempre gosto de falar sobre essas quedas que a gente tem emocional e quanto isso mexe com a nossa carreira, né? O quanto isso mexe com tudo. Então, essa minha queda emocional, né? Falando agora do meu pessoal, foi, né, por conta de um divórcio, do meu divórcio, né? Então, assim, isso mexe muito com a estrutura familiar, comigo mexeu muito, eu demorei muito pra entender o que estava acontecendo e pra me reconhecer, né? Que foi na hora que a gente passar as fotos, as pessoas vão ver a diferença do sorriso. Né? Então, nesse momento eu estava no processo de cura minha,
e de me autoconhecer de novo. Que a gente se perde um pouco, né? Sim. E depois disso, como é que foi superar toda essa parte pessoal, em que inclusive afetou no teu lado profissional? Sim, De como você superou? Qual foi o gatilho? Quais foram os mecanismos pelo qual você conseguiu superar? sim. Eu volto do início, né? Primeiro, eu coloquei os meus filhos, né? E aí eles precisavam de mim bem ali. E aquilo pra mim é o que mais me machucava, porque eu estava me vestindo de uma pessoa que eu não era, que eu não estava, né? Então, eles passavam, mãe, tá tudo bem? Não, tá tudo bem. E eu sentava no computador e trabalhava e falava com consultora, mesmo assim, né? Dando o meu melhor naquele período, mas no final do dia só eu sei o que eu passava ali pra dormir, né? E chorava. Gente, quem é mulher sabe. Não é quem é mulher, quem tem relacionamento, né? Sim. Sabe o quanto é desafiador. E eu voltei do princípio, né? E eu olhei e falei, o porquê que eu estou aqui? Qual que é o meu propósito de vida, né? E aí não tem como não voltar para Deus. Não tem como você voltar ali e falar, Deus, o que eu preciso fazer? Né? E foi no momento de novo que eu voltei a me relacionar com Deus, foi no momento de novo que eu coloquei ele à frente de todas as coisas. E parece loucura. Eu tava falando com a minha amiga ontem isso, né? Eu fazia perguntas para Deus de noite. E de manhã eu acordava com as respostas. Era impressionante, os insights que eu tinha durante o dia, a hora que eu levantava, eu falava, gente, é isso. E comecei a fazer meu devocional de novo, meu caderno da gratidão, e eu voltei pra ele, né? Que é onde a gente tem a força, né, Eduardo? Sim. Para mim, a maior Sim, força sim, vem dele. Então, sim. eu voltei pra Deus de novo. E comecei do zero. Então, tua força motriz é Deus, É, onde você tem aspiração para sim, você superar e ser sim. resiliente é Deus para te motivar a fazer É o que você ele. faz pelos Sim, seus filhos também. exatamente, Uau. exatamente. Que sem Deus você nada seria. Não, eu falei agora há pouco, falei agora há pouco no carro vindo, falei que Deus sem mim, ele é Deus. E eu sem Deus, não sou ninguém. Exatamente. Deus já tem tudo. Deus Exatamente. já é tudo de excelente, tudo de bom, tudo de Sim, maravilhoso, tudo de excepcional, sim, tudo assim, supra, o supremo de tudo, exato. né? Deus é Deus, que ainda depende da gente. A É, gente depende a dele, gente né? depende dele, né? E, Sim. e é isso. Então, aí eu voltei do começo e Deus falou assim, filha, da onde você começou? Você não tinha nada, eu não tinha dinheiro pra investir na época, Eduardo, no meu negócio. Foi assim, foi na raça mesmo, né? Então, você começou do zero sem ter dinheiro, sem ter habilidade, sem ter nada. Agora você tem habilidade, você tem condição de começar. O que você precisa somente é voltar pra onde você veio. Você começou um negócio sem nenhum dinheiro, Sem nem zero. dinheiro. Como é que você fez? Porque muita Então, gente, perdão, sim. porque muita gente imagina assim, não vou começar um empreendimento porque não tenho dinheiro, não tenho condições, eu não tenho nenhum dinheiro para começar. Sim. Como é que você começou do zero sem dinheiro? Sim, eu tinha a minha mãe, né, que ela me incentivou muito no começo. Então, na época, o kit de início da Mary Kay, que era os produtos básicos para você demonstrar e você trabalhar a venda, né? Só que a gente sempre indica, né, Eduardo, é que nem um mercado. Se você tiver o produto, né, a demonstração e o produto à pronta entrega, a venda é muito mais certa, né? Imagina naquela época você não ter pronta entrega, seria muito mais desafiador você voltar, porque a pessoa ela já pensou em 1000 coisas que ela precisa resolver e ela deixa de comprar o teu produto depois, né? Ela vai ter vários casos ali, ai Joyce, olha, infelizmente agora não vai dar porque eu pensei melhor. Então, tudo acontece dentro ali daquela emoção que você tá na hora que você faz uma sessão, que você faz uma demonstração. E aí minha mãe falou, Joyce, o que eu posso fazer por você é te dar o kit de início, que na época era R$ 180, alguma coisa assim. E ela me deu o kit, e mesmo assim, eu com o pé atrás ainda. Eu falei, gente, será que é isso que eu tenho que fazer? Meu Deus, né? E eu odiava vendo, odiava falar, tinha vergonha. Eu falei, meu Deus do céu, mas vamos embora, né? Sim. E eu lembro que eu fui pra onde eu trabalhava com esse kit, né? Só que sem pronta entrega nenhum. E chegou lá, eu fiz a demonstração e uma amiga minha, que é minha amiga até hoje, inclusive é a madrinha da minha filha, que é a Flávia, ela pegou, ela falou, Jó, daqui que eu vou te ajudar. Eu não tinha habilidade nenhuma, eu não sabia nem falar. Ela pegou e ela começou, gente, ó, usa esse. É assim, Jó. Aí eu fazia, deve ser. Aí ela, não, usa esse, usa esse. Só sei que em meia hora de almoço, eu vendi 2.400 e alguma coisa naquela época. Meu Deus. E eu não tinha produto. E as pessoas falavam assim, aí, mas Aham, e o produto? aham. Aí eu falava, então, né, qual que foi a minha estratégia? Vocês me dão metade do valor, eu vou comprar o produto, porque o produto precisa ser liberado pela Anvisa. Gente, isso era uma mentirinha branca Oh, que eu contava pra poder comprar os produtos, eu não ia conseguir. ah, E aí elas me davam metade do valor, eu comprava os produtos, levava pra elas e recebia a minha lucratividade.
Então, por alguns meses, o meu pilar para crescer, né, no meu negócio foi fazendo isso. Pegando minha lucratividade mínima que eu podia pegar e reinvestindo uma boa parte dela. Então, eu comprava os produtos com uma lista, né? Eu fazia uma lista, olha, que eram produtos que iam ser enviados, né? Pedidos que iam ser enviados para o Mercado, mas eu recebia metade antes, né? E então, você imagina a confiança que eu não tinha que ter com essa pessoa. Que a pessoa não tinha que ter em mim, né? Poxa, eu vou dar metade do dinheiro, eu não sei nem que dia esse produto chega, né? E aí é uma chave que até hoje eu viro, né? Que às vezes quando eu me sinto insegura por algo, eu falo, caracas, antes você fez um negócio do zero, sem ter nada. E as pessoas que nem te viam, não sabia nem quem você era, confiaram em você por algum motivo. Então, o que você fazia? Né? E eu sempre gosto de escrever atos, né? Coisas que eu faço que me dão resultado. E eu sempre volto para esse caderno para saber o que eu fazia e refaço novamente, só que agora melhor. Se você começasse do zero, você faria diferente? Aliás, se começasse hoje, do zero, hoje, você faria, começaria sim. diferente? O que você faria diferente? Uma das coisas que eu faria era estudar mais. Eu fiz muito assim, sabe? Porque eu precisava do dinheiro. Eu teria colocado Deus em primeiro lugar no início. Que no início eu não tinha propósito em fazer Mercado. Eu tinha valores, eu precisava de dinheiro. Então, se eu tivesse feito isso desde o início, hoje eu estaria igual a minha mãe, uma nacional na Mercado, né? Então, eu fiz no começo pelo dinheiro. E hoje não é mais pelo dinheiro só que eu faço Mercado, hoje eu faço pelo propósito, né? Então, se eu tivesse feito isso antes, estudado um pouco mais e entendido que esse negócio é uma chave, é uma oportunidade que Deus me deu para levar ele para as pessoas e para fazer um negócio com propósito e o dinheiro vem, eu teria conquistado muito mais coisa. É porque muito se fala, né, que quando as pessoas atingem um determinado patamar, Sim. o dinheiro ele se torna segundo plano. Exato. Ele vai se tornar uma situação assim que não vai ser a necessidade mais, Sim. porque o dinheiro não vai fazer falta, né? E isso tá fazendo parte da sua vida hoje, não é isso? Sim, não que o dinheiro não faça falta, né, Eduardo? Não. Sim, mas assim, exatamente, não é o principal, mas Não é o hoje. principal. Hoje o meu principal é realmente conhecer a pessoa, ver o que eu posso ajudar na vida dela de verdade. Sim, porque muita gente fala assim, né? Assim, entre aspas, muita gente Aham. fala assim, ai, só porque agora ela tá Que bem mais de ouço. vida, né, ela pode falar isso, Uhum. né? Muita gente fala, agora ela tá melhor de situação Sim, financeira, ela fala assim, para ela é fácil. é, Muita gente fala assim, é muito fácil você falar assim. exato, Só que você passou por uma trajetória, exato. né, de 12 12 anos. anos pra cá, Sim, trabalhando incansavelmente, de uma forma incansavelmente. incansável, e também, assim, você também teve essa queda, Sim, né? e é necessário, né? Eu acho que toda queda é necessária. Né, alguns chamam de fracasso, né? Eu chamo de aprendizado, né? Eu acho que o tempo todo a gente tá aprendendo. Então, cara, se você está dentro de um negócio que realmente vai te evoluir, cara, você precisa cair. Não tem como. Se você... É igual aquela linha da vida, né? Sim, Se você não tiver sim, assim, você tá morto. É só reta, sim. né? Então, assim, eu levo hoje todas as minhas quedas, né? Entre aspas, como um grande aprendizado. E poder ajudar outras pessoas lá na frente, porque eu sei que sempre vai vir alguém pra gente ajudar com a mesma situação. É, porque se não fosse essa queda, a gente não ia saber como seria essa queda. Não Sim. teria noção. É como se fala, sofreu na pele. Quando a gente sofre na pele, é que a gente sabe o que é aquele tipo O de aprendizado. Porque você tem essa percepção, né, de Sim. que é um aprendizado. Você sofreu a queda, não como fracasso, mas como aprendizado. Você tem essa percepção, Exato. né? E como é que você, porque muita gente não tem essa percepção, Sim. né? Para você que já passou por essa queda, o que você poderia falar para essas pessoas que só ficam focado no fracasso e não tem essa visão de aprendizado? O que você falaria para ela? Qual é a Ó, dica você falaria? O que você eu ensinaria? sempre gosto de falar que nós temos 2 lobos, né, na nossa vida. Cada lobo tem um significado, a coisas boas e os obstáculos.
E aquele que você mais alimentar é o que mais cresce, é o que mais vai sobreviver, né? Então, assim, eu sempre peço, né? Às vezes, algumas consultoras minhas estão passando por alguns períodos bem desafiadores, e eu peço para elas fazerem uma folha, né? E nessa folha, elas colocarem os problemas delas, elas escrevem os problemas. E depois, ela vai olhar o problema, e ela vai falar, tá, vamos dizer aqui, estou com um problema financeiro, que é um dos maiores problemas hoje em dia, né? Que acarretam outros, né? Que é a saúde, relacionamento, que tudo vem, né? O emocional, depois a falta do dinheiro, né? E aí eu peço pra ela olhar e ela olhar para aquela situação e falar: o que eu, Joyce, posso fazer aqui dentro? Ah, olha, o que você pode fazer? Se organizar, diminuir gastos, né? Tirar algumas coisas que você pode tirar do seu orçamento, enfim. Você pode fazer isso? Ótimo. Então você tem uma solução. Então, se você tem uma solução, solucionado está. E se você não tiver uma solução, o que você pode fazer? Né? Um exemplo, vou dar um outro exemplo agora. Joyce, eu estou com meu pai internado no hospital e isso tá me tirando minha paz, eu não tô conseguindo dormir, porque a gente fica, óbvio, né, gente? Quando mexe com saúde é complicado. Sim. Mas o que eu, Joyce, dentro dessa situação posso fazer? Ah, eu posso orar por ele, eu posso trabalhar para ajudar a pagar mais o convênio, colocar algum exame a mais, enfim, o que você pode fazer dentro de qualquer, né, obstáculo que você tem, você faz. E o que você não puder, solucionado está. Não tem como você ficar alimentando aquilo. Porque quando a gente alimenta esse tipo de situação, a gente se desgasta mais, a gente perde energia e a gente não soluciona os problemas. Então, listar os problemas e ver qual é o tamanho dele e saber qual é o teu papel dentro daquele problema facilita muito. E muitas vezes, quando elas escrevem os problemas, elas olham e falam: nossa, é mesmo, né? Isso aqui eu posso tirar, nossa, nem tem problema aqui. Às vezes elas fazem aquele gigante. E quando elas param para analisar o que elas podem fazer dentro daquilo, se torna desse tamanho. Então, o negócio sempre é você parar, respirar, escrever, que eu sou muito da escrita, eu gosto muito de escrever, e olhar o que eu posso fazer aqui. Posso fazer isso? Tá, fez? Gente, tchau, próxima. Não tem como você ficar parado ali. A vida tá andando, o tempo tá andando, e você só vai se desgastar. Então, a dica que eu deixo é essa. Analisar realmente a situação e ver o que realmente você pode fazer dentro dela. E se não tiver solução, o solucionado está. Não tem o que você fazer. Não tem o que fazer. Show de bola. E é legal que você falar dessa forma, porque isso gera motivação para as pessoas, né? Gera a questão da superação, gera a questão da resiliência dentro dela, porque ela vai focar na solução. Ela vai focar na solução e não vai focar no problema. Sim. Porque quando a pessoa fica só focada no problema, não vai sair do problema, vai ficar alimentando cada vez mais aquele problema. Exatamente, Né? exatamente. Você foca na solução, você foca no que é o melhor, porque Sim. se a pessoa quer o melhor, ela quer sair daquela situação, que seria um problema. Exato. Né? E assim, quanto mais você começar a entender, né, o porquê que você entrou naquele problema, o porquê que você tá ali, né, qual que é o seu verdadeiro papel dentro daquilo, você começa a ver que não tem significância algumas coisas na vida, que você mesmo se põe lá dentro. E às vezes você acha que aquilo vai te matar. E aí eu falo, olha, viu tudo bonitinho? Fizemos um mapa. É como se fosse uma viagem. Fizemos um mapa do que você precisa fazer. Agora, o que você precisa fazer? Fazer. Agir. Né? Então você coloca Deus em primeiro lugar, você ora, e depois você entra em ação, que é a oração. Depois disso, vai, porque o que você não conseguir fazer, tem um cara que tá atrás de você ali, que ele só tá olhando, e onde sua mão não alcançar, a dele alcança. Uau. Então você tem que ter fé. Né? Não adianta você estar aqui, não, beleza, eu posso fazer isso, posso resolver tal coisa, até aqui eu posso. Depois confia de verdade para aquele que pode resolver aquilo que você não resolve. E se você realmente jogar na mão dele, confiar de verdade, esquecer mesmo, ele faz. Ele arruma, não é que ele faz, né? Eu falo que Deus não faz. Deus arruma meios, né? Ele te coloca situações, pessoas que vai te facilitar. Por isso tanto o relacionamento, né? Que eu falo que tudo que eu passei na vida, Eduardo, tudo, sim, foi relacionamento. Tudo que eu aprendi na minha vida. O relacionamento com Deus, o relacionamento comigo mesma, o relacionamento com o meu filho, depois que foi o meu maior motivo, o relacionamento com pessoas, né? E não só me relacionar com elas, mas tentar, de alguma forma, ajudar elas com aquilo que eu sou. Com aquilo que eu posso agregar para a vida delas. E é isso que eu faço até hoje. Eu tenho uma percepção de que é o seguinte, sabe, Joyce? Que, para mim, o maior desafio na vida é o relacionamento intrapessoal, sim, interpessoal e... Sim.
Lá de cima também É o é um maior dos maiores desafios. Eu creio que lá de cima é até tranquilo, pode dizer que seja Sim, tranquilo, né? Algumas sim, pessoas sim, algumas pessoas não, sim, né? Só que o relacionamento intrapessoal de si é algo que gera muitos conflitos, dependendo sim, da situação de cada pessoa, né? E ela sim, precisa sair daquilo lá, daquele conflito interno, sim. porque ela vai conseguir, saindo daquele conflito interno, vai conseguir ter melhor relacionamento É, interpessoal entre as pessoas também, né? exato. Para mim é um grande desafio na vida, sabe? Um dos Sim, maiores sim, para mim é relacionamento. sim. Foi um desafio que eu tive, né? Logo depois de me divorciar, o desafio que eu tive foi entender quem que é a Joyce. Porque, querendo ou não, Eduardo, né? Quando a gente tá em um relacionamento, né, amoroso, quando a gente tá Uhum, casado, a gente tem que se encaixar ao outro, né? E a gente deixa uhum, de fazer coisas que a gente gosta, a uhum. gente faz coisas que talvez a gente não goste, e a gente começa a ter comportamentos totalmente diferentes do que a gente gosta de ser, né? De quem a gente é. E nesse momento foi o momento mais desafiador pra mim, que eu olhei e falei, gente, cadê eu? Essa não sou eu. O meu jeito de me vestir era totalmente diferente. Não que hoje, né, eu me visa, mas hoje eu sou uma mulher empoderada de verdade. Uau, Né? A show. alegria, a Sim. alegria no meu olhar hoje é diferente. O jeito de eu falar com as pessoas, sabe? Sem ter receio de, poxa, sabe? Eu não posso dar uma risada diferente pro Eduardo, porque talvez meu marido não goste. Mas eu sou assim, eu sou extrovertida, dou risada pra todo mundo, eu converso com todo mundo, né? Então, várias fases da minha vida, né? Que foi, vamos dizer assim, os 8 meses do ano passado, né? Que foi bem desafiador, né? Pra mim isso, foi me reconhecendo. Uau. O autoconhecimento, né? Sim. Quando você se descobriu quem você é. Sim. O poder que a gente tem, né? O verdadeiro poder, porque às vezes a gente coloca fé muito no outro, né? A gente fala, não, olha, né, eu vou fazer isso daqui até aqui, eu posso fazer porque depois o outro faz por mim, ou a fulano de tal me ajuda, ciclano. Não, gente, a gente tem que realmente acreditar no poder que a gente tem dentro da gente. Entender que a gente não precisa de nada e nem de ninguém fora da gente. Né? E tá tudo aqui dentro, gente. A resposta que a gente precisa tá aqui, né? O que a gente faz diariamente tá dentro da gente. Sim. E as pessoas buscam fora. É, e a sensação de plenitude, estar Sim, plena, né? A pessoa está plena de si, exatamente. está completa, Sim, né? Sem a necessidade, por assim dizer, do outro fazer a gente bem, ou a gente feliz, ou a sim. gente se sentir Bonita, é. bonita, né? E Precisar da etc. aprovação de outro pra me achar bonita. Sim. Não, hoje não tenho Justamente. mais isso. Mas confesso, né, que é aquilo. Sim. Eu passei por um período disso, né? Eu passei por um período porque quando você, né, passa por um processo desse, você querendo ou não, você olha e fala: caramba, qual que é o problema comigo? Né? O que será que eu tenho de diferente? O porquê comigo? Né? E nesse momento é o momento em que tudo desmorona e que você acha que você não é boa o suficiente pra ninguém. E é nesse momento em que você tem que voltar, né? Como eu falei, volta pra Deus. Porque pra Uau. ele você é perfeito. Ele te fez perfeito. Exatamente. Cada um com suas Sim, habilidades, com os sim, seus jeitos, mas você é sim. perfeito. Com a sua Com individualidade, com a individualidade. sua característica, sua Sim, identidade, né? Cada um é exatamente. único, né? Cada um de nós veio pra fazer algo diferente. Tem Sim, alguma coisa em você, Nomoto, que só você veio fazer no mundo. sim, E tem uma coisa minha que só eu vim fazer, então nós somos seres únicos. sim. E você entender isso, entender que você é importante, independente pra ser humano, mas que você é importante pra alguém, né? E que tem alguém olhando por você ali. Isso para mim foi o que mais me ajudou a resgatar tudo aquilo que eu precisava. E óbvio, né? Depois, aí você pinta o cabelo, aí você começa uma academia, aí você começa a fazer algo, né, que você não fazia por você, que é algo que Aham. hoje eu prezo muito, né? Mesmo na minha rotina exaustiva, né? Tentar fazer uma caminhada com as minhas amigas, inclusive, que a gente ama fazer caminhada com mulheres, que é um perigo isso, gente. Ah, é por quê? Me fala pra Devia mim. ser proibido. Agora, Que a gente anda 10 quilômetros, cara. A gente anda, sim, né, qual o gente? perigo? A gente anda 10 quilômetros aqui, ó. Vocês não fazem ideia. É. Deveria ser proibido caminhada de É mulheres. porque... Se grava, se sai o áudio dessa caminhada, a gente é preso. Exato. É um momento que, inclusive, né, tem um projeto saindo aí nosso sobre essa questão da caminhada, né? Que foi assim, foi algo que me resgatou muito, que é o momento em que a gente dá risada.
a gente conta situações que aconteceu durante o dia, e uma olha e fala, meu, como você é trouxa, meu Deus, por que você fez isso? Né? E a gente começa a trocar ideias ali naquele momento que você sai da caminhada, juro, a gente fala que é um podcast durante a caminhada. E a gente Poderia teve- gravar essas caminhadas, então. Exatamente. Então, assim, ali sai tanta coisa, Eduardo. Sim. Quantas vezes eu fiz caminhada, tipo, chegava o pé doendo de 7, 8 quilômetros de caminhada, e eu chegava em casa e falava, caraca, é só isso que eu preciso fazer. Caramba, amanhã a primeira coisa que eu vou fazer é isso. Né? E uma incentivando a outra, e de lá saiu os devocionais semanais que a gente faz, né, em casa, devocional por telefone, devocional. Então, a gente, sabe, poder trazer mulheres para poder participar disso realmente, né? É um projeto que tá nascendo aí, mas daqui a pouco aparece, né? Eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Mas sempre o intuito é ajudar, né? Mas assim, essas caminhadas, essas coisas que eu fui me descobrindo depois, que é algo que eu não gostava, que me fazem muito bem hoje. E qual é o nome dessa caminhada aí que vocês fazem? Tem algum nome? Algum nome que vocês A gente podia têm? colocar, inclusive. Não, ainda não tem o nome. Mas, assim, dá medo, gente. Dá medo dessa caminhada. Né? Porque eu sempre falo, né, que quando se junta mulheres, né, eu acho que é de verdade, Fala né? pra mim aí, quando se juntam mulheres, como é que é? Não, assim, tanto que o nome dos furacões não tem nome de homem, né? Então, todo nome de furacão é de mulher. Né? Mas a gente podia colocar Caminhada Katrina, talvez. Né? Então, todo furacão tem nome de mulher. Eu acredito que quando junta muita mulher, gente, é exatamente isso. Desculpa. Foi bom, Eu tenho Eduardo. sorriso. Não, mas é verdade, é verdade. E é algo que impulsiona a gente, né? E depois dessas caminhadas sai várias coisas, gente, assim, que a gente olha e fala, cara, dá pra nascer um projeto aqui, né? Porque o nosso intuito é esse mesmo. A gente veio pra poder realmente trazer mulheres pra gente mostrar o quanto elas são poderosas. Você sai motivado, você sai chorando. Legal. Não tem opção. Alguns dizem que quando os homens se reúnem em pares, né, tem grandes ideias, né? De vocês, mulheres, são caminhadas, então. Nossa, é caminhada, gente. Acho- Cuida da saúde, entendeu? Sim. E assim, de lá, de verdade, esses meses, né, que a gente vem fazendo essa caminhada, cresceu muita coisa. Tanto, né, no espiritual, no profissional, ajudou muito, 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 muito. E a gente se uniu mais, né, eu e as meninas, né, que a gente faz a caminhada. Então, assim, é algo que é pra você parar realmente, pra olhar pra você, de você realmente colocar em primeiro lugar a pessoa mais importante da Terra, né, que eu digo. Né, porque de lá é Deus mesmo, não tem como. Mas quem é a pessoa mais importante hoje na sua vida? É você. Sim, Né? Por mais que eu tenha filhos, né? Os Sim, meus filhos, sim. pra mim, são os meus motivos, mas eu sou importante. perfeito. Sem se tornar egocêntrica, sem se Sem. tornar egoísta, Sem egoísmo. sem egoísmo, como se fosse o centro do Não. universo, né? Sim. Isso é pensar no próximo, né? Pensar no Não, mas é outro. que é o que eu falo, né, Eduardo? E é real isso. Se a gente não cuidar da gente, como que a gente vai cuidar do outro, né? Então, se a gente não se ama, como a gente vai amar o outro? Né? Então, tudo começa pela gente, né? Então, se a gente não estiver bem, não tem como. Não tem como a gente seguir, não tem como ajudar. Então, isso tem até no avião, né? Então, se o avião estiver caindo ali, você tem que colocar a máscara primeiro em você, pra depois colocar no teu filho, talvez, que esteja ali, né? Mas é exatamente isso. Se você não estiver bem, nada flui. Sim, Então, sim. não é egoísmo, não é nada disso. Não, É realmente pelo contrário. que a gente precisa. Isso é o lado saudável de um relacionamento, né? Lado saudável de uma vida, né? Porque Exatamente. tem um oposto, lógico, que Sim. é o relacionamento tóxico, o relacionamento abusivo, Que etc. quase não tem, né, gente? Vamos Não é? combinar que... E o que é o tomar relacionamento água, tóxico, abusivo é o eu, Sim. é o egoísmo, é o Exato. egocentrismo, é só o centro de tudo, só eu sofro, só eu faço por você, eu sou O vitimismo, vem tudo junto, vítima né? de todo mundo. Mas enfim, Exatamente. sabe? Enfim, o Eduardo verá muita caminhada. Que O Eduardo legal. vê alguém caminhando, agora ele vai fazer... Tem tem perigo aí. Tem perigo, temos insights aí nessa caminhada. Temos insights, exatamente. Não pode juntar mulher em caminhada, Eduardo. Resoluções de problemas. Olha aí os furacão. Fica longe delas. Não, isso é muito bom, de verdade. Que bacana. Cada vez que eu converso com as pessoas aqui, a gente vai aprendendo cada vez mais, sabia? Sim. Tem uns insights, tem umas dicas, tem uma forma de pensar, Sim. de raciocinar, de solucionar as coisas e encarar a própria vida também. Porque cada Exato. pessoa tem uma forma de pensar.
Exato. né? Numa forma de solucionar, né? Sim. E que a gente está conversando aqui, sabe? É para pessoas terem mais noção de superação, de resiliência, de motivação, né? Sim. Ou de superação, relacionamento e motivação, Sim. sabe? Porque isso é a engrenagem da vida também, creio eu, Sim. né? Joyce, pensa numa palavra, vou falar uma palavra para você, Uhum. pensa numa palavra só e fala para mim, tá? Família. Tudo. Tudo. Pra mim é tudo. Pátria. Meu Deus. Ai, de verdade, Eduardo, não sei, gente. Pátria? Pode perguntar pros universitários? Meu Deus. Ai, meu Deus, pula, Eduardo. Eu Pula. não sei falar essa. Tá, tudo bem. Deus. Ah, Deus é complicado quando fala de Deus. Hum, Pra mim, é o fundamento. É a raiz. é a raiz, né? É a origem. É a origem. A Deus origem é a de raiz. tudo. Sim. É de onde a gente vem, de onde a gente vai, Sim, tudo né? é De onde ele, a né? gente está. Sim, Tudo é Deus ele, é a né? raiz. É o centro. É, É o centro da vida, de tudo. de tudo, né? Sim. Porque sem ele, Não vai, não adianta, vai, gente. não- Não nada adianta, não seria- adianta tentar. Eu falo, não adianta ser desobediente. Não adianta. Você sempre legal. volta pra E ele, você né? falou essa parte de desobediente. Você já foi desobediente alguma vez? Deu ruim? Só um pouquinho. Não precisa Mãe. falar. Mas já. Pai, é uma questão bem legal você entrar nesse assunto, Eduardo, porque eu fui uma adolescente muito rebelde, né? Eu dei muito trabalho pros meus pais, né? E é uma coisa também que eu gosto de entrar nesse mérito até, né, pros pais, né, que estão me assistindo, para que vocês realmente acreditem na educação que vocês dão pro filho de vocês, né? Porque o mundo aí fora tá aí. Infelizmente, a gente não vai conseguir segurar os nossos filhos, mas existe algo que segura eles, que é a educação que você dá. Uhum. E nesse momento em que eu era rebelde, né? Inclusive, mãe e pai, amo vocês. Obrigada por tudo. Mas, assim, todo momento que eu tava fazendo algo que não era bacana, eu lembrava deles o tempo todo. E eu sabia que eu não tava fazendo algo certo. E eu olhava e falava, caramba, né? E eu ouvi uma frase uma vez da minha mãe que é assim: Joyce, se alguma vez na sua vida você for fazer algo que você não me contaria, tá errado. Então eu lembrava o tempo todo disso, né? E o meu pai, ele já é mais despojado, meu pai já é, né? Tanto que eu vivo com meu pai hoje, né? A minha mãe, ela mora fora, ela mora em Maceió, né? Mas o relacionamento que eu tenho com a minha mãe e com meu pai são diferentes, né? Em questão a isso. Ele já é mais despojado tudo, mas sempre muito assim, olha, Joyce, tal coisa que você tá fazendo tá errado. Mas, ó, se você precisar de mim, você sabe onde me encontrar. Né? Então, todo momento que eu tive, né? Que eu fui desobediente, né? Com os meus pais... que se Deus quiser, né, que você perguntam assim, Joyce, se seu filho e sua filha fosse igual a você? Eu falo, tá amarrado em nome de Jesus, né, porque não precisa, obrigada, né, mas assim, nesses momentos, Eduardo, em que eu falo que eu tive desobediência, e que realmente a gente, né, meio que tem pessoas que se perdem mesmo, né, no momento em que você começa a desabrochar e entender que talvez você sabe de tudo, que você é o centro, que você é maravilhoso, que você não precisa dos pais, né, eu voltava muito pra educação que eles me deram. E eu sabia que tinham coisas ali que não era certo. E naqueles momentos eu voltava pra eles. Né? E graças a Deus eles estavam de braços abertos o tempo todo. E a educação que os meus pais me deram, Eduardo, hoje me colocam em lugares, em qualquer lugar. E eu sei chegar, eu sei sair, né? É isso que me traz realmente pessoas, né? Porque eu sempre falo que não adianta, faça pros outros o que você gostaria que fizesse com você, que isso eu ouvia desde pequena. Joyce, você fez isso com a tua irmã, né? Que eu tenho minha irmã, a Jennifer, e o Jonathan também. Você fez isso com ela? Fiz. Que eu era desse jeito, tá? Fiz mesmo. E você gostaria que fizesse isso com você? Aí eu parava. Não. Então não faça com o outro. Então tudo isso foi dentro de casa, né? A gente aprendeu isso. E até hoje é assim, né? Tanto que assim, eu não vou falar que eu sou uma pessoa perfeita, mais espiritualizada, né? Mas sim. em um momento de raiva, de alguma coisa que, né? De sentimentos que vem às vezes pra mim, eu sempre penso como que Jesus se comportaria. O que ele faria? Independente da circunstância ou de quem seja. Como Jesus faria? Né? Com raiva, às vezes dá vontade de explodir. Eu falo, gente do céu, me tira daqui. E aí a hora que eu paro e penso, o que meu pai faria? O que minha mãe faria? O que eles gostariam que eu fizesse? Eu daria orgulho pra eles se eu fosse lá, se eu gritasse, se eu brigasse, blá, blá, blá. Não. Qual a educação que eles me deram?
Né? Então, eu acho que isso muda muita coisa, né? Então, assim, eu não sei quais serão os caminhos dos meus filhos, que infelizmente a gente não tem poder disso, né? Mas de antemão eu sempre entrego primeiro a Deus, que foi Ele que me emprestou, que meus filhos não são meus, né? Emprestado. Ele confiou em mim e eu crio eles de acordo com a palavra de Deus, do que Deus tem realmente para a vida deles e de quem é Deus, né? Primeiro passo que eles precisam saber. E segundo é a educação que eu posso dar, a educação que eu dou, né? Que não tem a ver com valores, com dinheiro, que é a educação de casa mesmo. E a partir daquilo eu não sei mais o que eles vão ser, mas eu sei que em qualquer momento da vida deles, eles vão lembrar da educação que eles tiveram. E isso faz toda a diferença no mundo hoje em dia. Sim, perfeitamente. Legal você falar sobre essa parte sua, né? Que porque cria um certo estigma, né, de que uma pessoa, ou um adolescente, ou uma criança que deu trabalho na sua infância, na sua adolescência, Sim. terá uma vida adulta Responsável. também dessa natureza, Sim. né, que vai dar trabalho também Exato, Eduardo. na Que era o sua maior vida medo, adulta. né? Acho que dos meus pais, né? A gente às vezes para conversar muito sobre. A gente sempre se emociona, né? Quando a gente conversa, porque exigiu muito dos meus pais, né? Nessa minha época aí, que eu fui bem desobediente. E até hoje eles falam, Jó, a gente nunca imaginou que você teria a cabeça que você tem hoje, que você chegaria aonde você chegou hoje. Não que eles desacreditassem de mim, porque todo pai sabe o potencial de um filho, né? Mas pela forma que eu conduzia a minha vida antes, né? Pra minha família inteira, né? Acredito que quando vem eu hoje, olho e falo, caramba, né? Deu certo. De todos os seus irmãos, de vocês três, né? Sim. Você é a que deu mais trabalho? É isso? Aham, sim. Uau. Eu fui a que dei mais trabalho. Meus irmãos são anjos. Meus irmãos são os anjos. Agora, eu dei bastante trabalho para os meus pais. E Bastante. hoje, você sendo diretora, Sim. Mary Kay, como é Sim. que você vê essa sua trajetória de vida, como você mesmo Sim. fala, né? Como é que foi? Como é que você se enxerga? Como é que você vê? Eduardo, assim, eu falo que tudo aquilo que a gente imagina da gente, a gente pode ser, só que a gente consegue ser um pouco melhor ainda, né? Então, hoje eu vendo todas as minhas conquistas materiais, né? Que eu falo que são conquistas palpáveis, visíveis, né? Não chegam aos pés das minhas conquistas espirituais e minhas conquistas como pessoa, como ser humano. E hoje, quando eu olho toda essa trajetória, né, sabe quando você respira assim, você dorme tranquilo? Porque eu sei que hoje eu dou orgulho pros meus pais, né, e essa era a minha missão, porque depois que, né, que tudo aconteceu, que eu saí daquela, né, adolescência super turbulenta, tal, o meu intuito de vida era dar uma vida boa pro meu filho, pro Arthur na época, mas era provar pros meus pais que eu era boa, e que o que eles tinham me ensinado não tinha sido à toa. E que um dia eu ia orgulhar eles, né? Então, inclusive, no meu último carro que eu ganhei, né? O meu pai estava presente, ele não podia estar no primeiro, porque eu morava em Maceió. No primeiro, minha mãe estava, e no segundo, meu pai estava. E para mim foi muito emocionante, né? De ter minha mãe comigo, me entregando flores, por eu ter conquistado um troféu. Sim. Né? Uma coisa material, mas ela soube o quanto eu cresci naquela meta. O reconhecimento, né? O reconhecimento deles pra mim foi tão importante, Eduardo. E o quanto isso é importante hoje em dia, né? Porque assim, eu falo que eu com os meus filhos, tá? Todos os dias. Eles também são desobedientes às vezes, coisa de adolescente, pré-adolescente, né? Que os dois estão na adolescência e pré-adolescência. Eu sempre encontro algum motivo pra elogiar eles de alguma coisa e fazer eles se sentirem importante no dia deles. Porque isso é importante, né? E eu falo que aquele momento em que eu vi meu pai me entregando a chave do carro, pra mim era como se ele tivesse entregado tudo que eu precisava. O carro era desse tamanho assim, ó. Perto do momento em que ele me entregou a chave do carro, do momento em que ele me abraçou e ele falou, eu sabia que você ia conseguir. Eu só precisava daquilo. Então, assim, são coisas, né, que hoje eu levo para os meus filhos, que é aprendizado, né? Então, todos os dias eu olho para um deles no defeito que eles têm. E eu falo, filho, você é assim, 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 tal coisa. Mas olha, deixa a mãe te falar uma coisa. Você é perfeito nisso aqui. Essa habilidade você nasceu com ela. Deus te deu ela. Trabalha mais essa. Foca naquilo que você já tem habilidade, que você vai crescer mais. E você é muito bom nisso, eu tenho muito orgulho de você. Então isso é importante. Uau. Que é algo que eu faço todos os dias com eles. Isso, na realidade, é você criar valores, Sim. né? Não os valores pautados no material, não Sim. valores pautados no dinheiro, não Sim. valores que você pega, e sim valores que você não pega, né? Exato. E isso Que o dinheiro não você... compra. que dinheiro não compra. Sim. Porque muita gente, mas muita gente ainda está focado no que
valor material, no Sim. que o dinheiro compra. Infelizmente, né, Eduardo? Eu falo que é um equívoco, né? A pessoa que está focada só nisso, não digo que é errado, né? Só pensar nisso, não, porque eu também Não, trabalho para pensar não. em crescimento financeiro, óbvio, Sim, né? sim, nós somos hipócritas Que, hipócritas, que o dinheiro não tem a devida importância, só sim, que ele não é o nosso Deus. ele não é. E assim, eu acho que quando você encontra o verdadeiro valor da vida, que são coisas que o dinheiro não compra, o resto vem. E aí, quando você realmente tiver o dinheiro, você vai usar ele para fazer, né? Para fazer exatamente aquilo com que o dinheiro não compra. Porque quando você não tem valores na sua vida, o dinheiro perde totalmente o valor também. Então, qual o significado verdadeiro do dinheiro? E esse insight, ou essa forma de pensar, você começou a partir de que idade? Ou a partir de algum fato que aconteceu com você? Ou como é que foi que você cultivou isso dentro de você? Esse momento, né, em que eu realmente vi que a gente tem que ter um propósito dentro de qualquer coisa que a gente faz. Foi quando eu perdi o meu carro cor-de-rosa, que pra mim foi algo que me pegou muito. E eu falei, né, e aí eu conversei com uma diretora, uma amiga minha também, ela falou, Jó, posso te falar uma coisa? Eu acho que você precisa trabalhar com propósito. E ela falou isso pra mim e eu falei, mas caramba, mas eu trabalho. O meu propósito é ajudar mulheres. Aí ela falou, será que você tá fazendo verdadeiramente isso? E aí foi quando eu parei pra pensar e fiz essa lista, a mesma lista que eu falei. Falei, caramba, peraí, eu peguei todas as minhas consultoras da minha equipe, né, falando do profissional. E aí, cada nome, um exemplo, Lígia. Quem é a Lígia? Aí eu falava, tá, Lígia é fulana de tal. Tá, como é o nome do filho dela? Aí tinha umas que eu fazia, ela tem filho? Nossa, eu não sei. Então, realmente, eu estava ligada a ela, eu estava realmente fazendo algo por ela. Eu não sabia nem se ela tinha filho. Então, foi quando eu peguei a minha equipe novamente, comecei a ir uma por uma. Quem é você? Como é que tá a tua família? Quem é a tua família? Quem é importante pra você? Você focou nas pessoas, Nas pessoas. Eu né? foquei em pessoas Em pessoas, e não em números. não em números. Então, foi nesse momento em que eu vi que o dinheiro... Porque naquele momento, Eduardo, eu não ia ganhar R$1 fazendo aquilo. Nada ia mudar, porque eu tava começando de novo a lapidar elas. Mas eu entendi que através daquilo, eu iria conquistar as minhas coisas. Então, é exatamente isso, né, que a gente fala. Faça pelos outros, que o seu vem. Sim. E isso não é ser, né? Você é boba, você, né, faz demais pelo outro. A gente nunca perde Não. por ser bom. Todos ganham. A bondade é gratuita, a gente nunca vai perder, né? A gente jamais tem que ser taxado como uma pessoa boba, uma pessoa que está sendo, como é que se fala? Fazendo a mais pelas pessoas, que acho que a gente tem que fazer o que tem que ser feito do bem, não do mal, Sim. né? E teve uma parte na minha carreira, Eduardo, que é ligado a isso, quando eu entendi que era propósito mesmo, né? Eu conheci uma moça chamada Michelle, e na Mary Kay nós temos um programa chamado Miss Go Give. Né? O Miss Go Give é quando você, um exemplo, eu sou diretora e eu tenho outras consultoras da minha equipe. Só que de repente apareceu a Lígia, que ela não é da minha equipe, só que ela mora no mesmo estado que eu. E a diretora dela mora em outro estado. Eu pego a Lígia e eu cuido dela como se ela fosse minha. Eu ensino ela a organizar, eu ensino ela a vender e eu trabalho com ela até ela crescer. E a hora que ela crescer, eu solto. Falo, agora já tá boa. E eu fiz isso com a Michelle Nogueira, de Maceió. E a Michelle, ela fez o voto Miss Go Give pra mim. E foi o ano que eu fui Miss Go Give da Mary Kay, né? Que o Miss Go Give é fazer pelo outro sem esperar nada em troca. Uau. Eu não ganhava R$1 da Michelle. E a Michelle se tornou diretora, assim como eu. Né? Então, a gente trabalhou juntas, incansavelmente. E é engraçado que nesse período que eu trabalhei com a Michelle, foi um dos períodos desafiadores também da minha vida, que eu tava recomeçando minha unidade, minha equipe, né? E a Michelle me dava muita força. Ela não tem ideia o quanto ela me ajudava. E ela achava que eu tava ajudando ela. Né? Então, assim, Quem é estava isso sendo que eu ajudado falo. era você. Eu tava sendo ajudada naquele momento. E ela não fazia ideia. Então, você vê como que é real isso. Quando você ajuda alguém, automaticamente você está se curando, você está se ajudando, né? E esse é o propósito. Eu tive esse título na Mary Kay, no qual eu me honro muito, porque não é todas as diretoras que têm. E eu fui a Miss Go Give da Mary Kay. Então, pra mim, é uma honra levar esse título, porque realmente eu fiz por alguém sem esperar nada em troca. De verdade. É doando, né, que a gente recebe Sim, também, né? exatamente. É quando se doa de coração, né? Sem esperar nada Sem em esperar troca, nada em né? troca. Porque
pessoas e pessoas que fazem pelas outras, mas querendo algo, né? Sim. Quer que receba alguma coisa. O que que eu vou ganhar com isso? Né? Tem esse tipo de mentalidade, Hoje em dia é né? muito assim, né? É, Hoje em dia, assim, Joyce, infelizmente. tá, né, você vai fazer a sessão aqui, que nem, né, eu falei que a nossa sessão é gratuita, a aula de maquiagem é gratuita, né, e às vezes eu ouço até hoje, tá, você vai vir aqui no meu espaço fazer isso, mas e eu ganho o quê? Né, e aí eu sempre gosto de frisar, não, as suas clientes vão ter um momento especial, né, você não vai ter custo nenhum com isso, mas acontece. Hoje em dia tem muita gente parceira mesmo que entra Sim, junto e é sim, maravilhoso. sim. Mas tem gente que pensa assim ainda, né? E de verdade eu só olho, lamento muito, né? Mas ela vai aprender ainda. Sim. Né? Eu só E olho e falo que ela aprenda. e vamos fazendo nosso Vamos papel. continuar o Vamos nosso continuar papel. nosso papel, fazendo bem, Sim, enfim. Isso é que a gente deseja, né? sim. É a luta do bem com o mal, enfim. Exatamente. A luta de quem pensa positivo, né? Essa luta. De quem realmente pensa em expandir, né? Expandir. Não só em crescer. Porque crescer e expandir existe uma grande diferença, né? Você realmente expandir. E crescer é pequeno. Então, quando você está com pessoas, ajudando pessoas, você expande. Não só em negócios, mas você expande sua mente. Que nem a gente está aqui agora. O quanto que a gente se conheceu, o quanto que um aprendeu com o outro. Sim, sim, Isso é expandir, né? E sim, crescer é você só fazer aquele basiquinho ali. sim. Então, no caso seu particular, né? Uhum. Daqui para 5 anos, como é que você se imagina? O que que você imagina fazendo ou o que que você estará fazendo para expandir cada vez mais teu desenvolvimento, teu crescimento pessoal, inclusive profissional? Como é que é a Sim. tua estratégia? Olha, Eduardo, né? Eu gosto sempre de pensar assim, que, óbvio, né? Que eu vou ter realizado bastante sonhos meus, e alguns que nem vão estar ainda, né? No meu cartaz, que eu tenho cartaz de metas, né? Mas eu penso em chegar no número maior de mulheres, né? E impactar mulheres com o meu negócio Merkei, mas com histórias de outras mulheres, né? Porque, imagina, eu o tempo todo falando da minha história, não é legal o tempo inteiro. Né? E eu quero trazer mulheres com histórias parecidas, com histórias às vezes, muito mais, né, significantes que a minha. Né? A história realmente, tem umas que eu olho e falo, caracas, cara, o mundo precisava te ouvir. Né? Então, assim, trazer essas mulheres, porque quando a gente conta a nossa história, né, a gente olha lá no fundo dela e a gente vê que realmente a gente tem uma inspiração para passar. Né? Então, eu penso em expandir isso, em realmente trazer mais mulheres para isso e fazer um movimento mesmo, fazer com que mulheres acreditem mais nelas. Que se tivesse forte isso, Eduardo, a mulher não passaria por muita coisa que ela passa até hoje. Esse poder de acreditar. Então, penso nisso, né? Claro. Penso muito também a questão dos meus filhos, né? Que eu tenho um projeto para eles em várias áreas da vida deles. E realmente continuar levando esse legado que eu tenho. E meu sonho é ser nacional da Merkei, né? Igual minha mãe. Então, daqui 5 anos, pretendo eu estar lá. No palco igual a minha mãe, como nacional. Nossa, e o próximo passo depois do nacional, qual é? É só o nacional. É o topo da carreira da Mary Kay. Tá. Então a sua mãe já tá no topo da carreira Já da está no Mary topo dela. Kay. Já. E ela já trabalha há muito tempo também. Ela tá, se eu não me engano, Eduardo, eu acho que 15 anos, 17, alguma coisa assim. Minha mãe entrou um pouco antes de mim, né? Uhum. Então, o meu problema foi esse. Eu fui deslizando, fui fazendo de qualquer jeito. Fazendo quando dava e quando não dava. Sabe aquele negócio? Já ganhei R$1.000, tá bom. Eu tinha essa mentalidade. Então, assim, eu não estudava muito. Eu era uma pessoa que não tinha tanta ambição tanto pra dinheiro. Era assim, ó, eu entrei porque eu precisava de R$1.000. Ganhei aquilo, tá ótimo, perfeito. Então, quando eu entendi que era um propósito, e as mulheres me procuravam pra entender como funcionava, aí começou a expandir. O negócio foi quando eu realmente entendi qual era o propósito. Aí foi quando deslanchou. Mas aí demorou um pouquinho pra me acordar pra vida, né? Sempre assim. Depois que você acordou para a vida, expandiu muito rápido. Sim, foi e muito muito mais rápido. rapidamente, exponencial. Uma Foi forma foi assim. muito rápido. Foi coisa assim que eu mesma olhei e falei, caramba, o que tá acontecendo? E diretora formando e gente chegando, né? Eu cheguei a ficar top 3 do Brasil há 2 anos atrás. Top 3 do Brasil, de todas Uau. as diretoras. E eu não sabia nem o que estava acontecendo. Eu falei, gente, eu só estava trabalhando com pessoas. Foi depois que você virar de chave. Depois que virou a chave que Sim, você depois que eu entendi conseguiu. que era um propósito. Que não era só um Nossa. trabalho, era um propósito.
As coisas aconteceram muito rápido, Eduardo, muito rápido. E tanto que o dia que eu fui a top 3 do Brasil, eu tenho até hoje o vídeo, né, que tava tendo uma conferência da Mary Kay, e aí ela falou top 3, Joyce. Quando ela falou isso, eu gelei. Eu falei, não, Joyce Buduquevski. Aí errou meu sobrenome também. Faz parte. Me perdoa, pessoal, me perdoa, Joyce também. Não, mas faz parte. Pedir Todo perdão, mundo. realmente. Eduardo, fique em paz. Meu Porque Deus. é fato. Isso todo mundo erra, ninguém acerta meu sobrenome. E naquele momento eu fiquei assim, eu? Eu? Como assim eu? Gente, aí na hora eu liguei pra minha mãe, meu Deus, Joyce, parabéns. E foi aquela festa. Pra você ver, Eduardo, que quando é leve, voa. E quando você faz algo pesado, sem propósito, não tem como crescer. Fica pesado. E nesse tempo todo, quais foram os maiores sonhos que você conseguiu realizar? O maior sonho que eu consegui realizar foi a conquista do carro cor-de-rosa, né? Que eu tinha conquistado o segundo carro cor-de-rosa. Eu tinha, né, tido uma conquista também material, né? Que foi um apartamento em Maceió. Tive... O que mais, gente? Viagens, né? Tive algumas viagens também, joias, cortes, né? Que uma coisa leva a outra, né? Na Mary Kay, você conquista uma coisa e uma vai puxando a outra. Então, eu tive as cortes, as joias, que eu olhava e falava, gente, onde que eu vou usar essa joia? Mal sabia eu que ia vir no Eduardo. Tá vendo, Eduardo? Usando a joia da Mary Kay. Né? Então, assim, foram várias conquistas, né? Tanto pessoais, materiais, espirituais. Foi um crescimento, assim, bem supremo na minha vida, vamos dizer. Sim. Nesse momento. Nossa, tô impactado. Puxa vida, você cresceu muito assim, né? Foi, não? O teu maior crescimento foi o crescimento pessoal e Sim, espiritual. espiritual. Não É o que vem só primeiro, né? financeiro, né? Não. Hoje você vamos dizer assim, onde é a sua base? É Maceió ou aqui na Grande São Paulo? Não, eu posso entender em qualquer lugar do Brasil, né, Eduardo? A Mary Kay, ela não coloca locais. Você, aqui é só, você trabalha só aqui, Joyce. Não, a gente é livre. Porque você é nascida na região de Maceió, é Não, isso? eu sou paulista. Ah, Sou paulista, fui morar pra lá porque é uma das coisas que eu amo, né? Com o trabalho que eu faço, que eu posso morar em qualquer lugar do Brasil, né? E aí fui morar em Maceió, fiquei 6 anos em Maceió e voltei pra São Paulo de novo, porque eu amo São Paulo, gente. Tem o que fazer. Eu amo São Paulo. tem uma liberdade de território, então, que o pessoal Sim, nós chama, temos, né? aham. Você pode atuar em qualquer lugar do Qualquer lugar Brasil. do Brasil eu posso fazer meu negócio. Nossa. Joyce, me diz uma coisa. Eu quero que você dê um recado para as mulheres, principalmente, Uhum. né, nessa questão da autoestima, Sim. né? O que você falaria para elas, para aquelas mulheres que têm a autoestima baixa, né? Porque você já atendeu, você já lidou com, já ficou com muitas Sim. mulheres, né? Muito contato com as mulheres Sim. com autoestima baixa. Qual seria o grande recado que você daria para elas? Pra elas olharem pra dentro. Olhar pra dentro, porque a beleza, a exterior, ela é um reflexo da interior, né? Então, quando a gente olha pra dentro e começar a entender o porquê que ela se sente assim, né? Eu me sinto gorda, um exemplo. Por que você se sente assim? Eu me sinto de tal forma. Por que você se sente assim? Tentar se entender. Em qual momento da vida que ela se sentiu assim? E entender que é aquilo que eu já falei, né? Ela tem uma beleza única, ela é única. E é claro que se ela não se amar, se ela não se buscar, né, aquilo que tem dentro dela, que é a força maior dela, tá ali dentro, e entender que ela é importante, que ela é linda do jeito que ela é, e que ela tem um significado radiante na face da Terra. E se ela não colocar isso pra fora, não tem como ela entender qual que é o propósito dela aqui na Terra, realmente com pessoas, né? E aí depois vem a maquiagem, aí depois vem o autocuidado, porque tem muitas pessoas, Eduardo, muitas mulheres, que às vezes elas acham que a autoestima vem de fora. E aí elas, né, fazem plásticas, e aí elas mudam o cabelo, e aí elas fazem, né, toda aquela mudança exterior. E na verdade é dentro. Ela precisa cuidar dentro dela, né? Óbvio, uma boa terapia, né, gente? Terapia é vida, né? Sim, Tem que ter uma pessoa. Recomendo fazer terapia, todo mundo fazer terapia, para autoconhecimento. Terapia é vida. Então, assim, ter alguém para ajudar, né, auxiliar nesse momento também, e não ouvir ninguém. Que é um dos maiores erros que eu tive, de ouvir a opinião de fora, ela bagunça muito a gente já é uma verdadeira bagunça, né? Então, se você perguntar, o que você acha que eu devo fazer aqui? Cada um vai ter uma opinião.
Mas o que realmente vale? Quem realmente tá na situação é você. Então, quando você permite com que as pessoas de fora opinam na maneira de você se vestir, né? Uma coisa também importante é ser você, né? Vestir aquilo que você gosta, fazer uma maquiagem da forma que você sabe, que você se sente bem, né? Não pelo que a sociedade impõe que você seja ou que você faça, mas quem que é você? Quem de verdade é você? E isso é único. E é dessa forma que a gente conquista pessoas, sendo a gente. Do jeitinho que a gente é. Alguma coisa sempre vai conquistar. Então é isso, a dica que eu deixo pra elas. E depois elas se cuidam. Podem usar Mary Kay, inclusive. Que é bom, gente, indico. Porque você já passou por muitas mulheres nesse aspecto, Sim, né? Que tinha muitas. uma baixa autoestima. A maioria, viu, Eduardo? A maioria. Eu vejo muita mulher assim que eu chego e falo, gente, que mulher perfeita. Aí eu chego, a pessoa faz, ai, nossa, Joyce, eu tô mal, olha aqui como é que tá aqui, não sei o que. Eu falo, gente, filha, você tá com distorção de imagem? Não é possível? E a pessoa se acha feia de alguma forma. E aí eu olho e falo, não, mas não tem nada errado com você. Não, Joyce, tem sim, olha isso, olha aquilo, olha aquilo. Eu já vi pessoas magríssimas, magérrimas, com aquela barriga... Olha, então eu tô com uma gordurinha aqui. Eu falo, filha. Né? Então você vê que não é exterior, é interior. Sim, perfeitamente, concordo plenamente com você. Então tem que cuidar disso. Inclusive, assisti um vídeo tempos atrás, acho que um mês atrás, mais ou menos, de uma moça que colocou assim, eu vou expor aqui o que é que a rede social não fala, né? E aí colocou, eu tenho baixa autoestima, me acho feia, eu não me acho capaz, me acho uma pessoa ruim, não acho que não vou conseguir. E ela foi colocando as palavras lá, as frases, e a foto dela no fundo, né? Só que, para minha concepção, é uma mulher belíssima, uma moça muito bela, muito bonita mesmo. Só que ela tinha uma baixa autoestima. Falei assim, nossa senhora, ela está acreditando de que ela é feia. Só Sim. que ela cria uma autoimagem negativa de si mesma. E quando ela começa a acreditar naquilo lá que ela colocou na cabeça, que ela supõe que aquilo tudo de negativo, ela vai afundar cada vez mais. Né? Inclusive, eu estava pensando em gravar um vídeo sobre isso. Né? Eu acho interessante. E hoje eu estou falando com você sobre isso, porque eu lembrei desse vídeo que eu assisti, né? Um vídeo na rede social. Né? E sabe que o grande nó da questão é o que está aqui dentro realmente, na nossa mente, na mente das pessoas. Porque o que a gente acredita, a gente vai ser decorrente daquilo lá. Né? E por isso que eu quero insistir nessa questão da baixa autoestima. Sim. Né? E também eu já conversei com especialistas em outras áreas e tudo mais, né? Que dizem que as mulheres muito bonitas, ou principalmente mulheres, porque essa pessoa fazia terapia com mulheres, né? Principalmente. E ela comentou que realmente as mulheres muito bonitas, têm uma baixa autoestima. Sim. A maioria, como você mesmo falou. Quando eu escutei isso, eu fiquei assim impactado. Mas como assim tem baixa autoestima? Uma mulher linda. Exato, mas tem, né? Eu fico passada também. Tem umas que eu olho e falo, gente, mentira. Às vezes eu até acho, eu falo, não, ela tá falando isso pra me falar que ela é bonita. Né? E não adianta o outro de fora falar, meu, mas você é perfeita, você tá linda. Porque elas não ouvem. Então, é algo assim, né? Que eu sempre falo, cuidar de dentro primeiro. É lá dentro, Sim, não é é fora. dentro. É dentro. É que saber quem é, inclusive, né? Autoconhecimento, né? Autoconhecimento, saber a identidade de quem ela é. Autoconfiança, tudo isso. Autoconfiança. Resgatar a própria imagem. Exatamente. Né? Sabendo a importância de quem ela é. Eu vou falar meu caso, tá? Meu caso particular. Eu passei por um relacionamento bem complexo, digamos assim, tóxico, se diga, né, de passagem. Sim. E na época também eu me sentia que não era capaz, que eu era tudo que era negativo. Sim. E eu comecei a acreditar nisso. Só que a minha virada de chave foi quando eu descobri a verdade que existe em mim, em quê? A minha identidade em Deus. Sim. Quando eu descobri minha identidade em Deus, aquilo lá que eu acreditava que não era eu. Sim. Aquilo foi tirado da minha mente. Foi uma virada assim espetacular. É impressionante, né, como vira. Vira demais. Então, como você começa a falar também isso, que você também atingiu esse nível de autoconhecimento em Deus também, Sim. né? Porque você fala
Porque eu fui buscar a minha superação Sim, em Deus. sim, Você colocou Deus em primeiro lugar. exato. E sendo Deus o nosso Pai maravilhoso, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, Sim. né? Deus não quer a gente ruim. Ele não quer a gente se achando um zero à esquerda, um Até Zé... porque ele não teve tempo de criar pessoas assim, gente. Não é? Deus jamais criaria alguém assim. Então, Ele é perfeito. ele é perfeito. E a gente também, a gente é imagem e Eu semelhança ia falar de isso agora. Deus. Como é que a gente tem certeza, né? A gente fala, a gente é imagem e semelhança dele. Caraca, a gente é filha, né? Sim. Eu falo, eu sou filha de Deus, eu não posso tudo, mas eu sou filha dele. Então, alguma genética aqui dentro tem. Eu tenho superpoderes, sim. Eu tenho habilidades maravilhosas. Eu sou maravilhosa, eu sou filha dele. E o Espírito Santo habita em nós. Exatamente. Não tem como. Né? Não tem como. Não tem como, sabe? Sim. Então, o que é de ruim na gente não existe. Né? Na verdade, E- as pessoas colocam ali, né? As pessoas plantam na nossa cabeça que a gente não é bom em algo ou que você não é autossuficiente em alguma coisa. E se você acreditar naquilo, né? Você estiver fraca realmente, mentalmente e realmente deixar o outro falar quem você é. Quando você permite isso, gente, esquece. Você cai. Né? Então, assim, se eu falo, tá, Eduardo? Eu não Sim. pergunto pras pessoas o que você acha de mim. Não tem audácia. Não precisa. Deus me livre. Não precisa, você não precisa. Não, vou falar Exato. por você, tá? Você não precisa de validação Sim. de outras pessoas para falar quem você é, E correto? tem gente que pergunta, tá? Tem gente que fala assim, o que você acha de mim? Quando você olha, o que você vê? E eu falo, gente, que audácia, porque eu não pergunto, porque vai que eu falo, a pessoa fala, Joyce, não gosto de você, né? Te acho isso, te acho aquilo, gente, porque pode ficar pra você, não gosta de mim? Tá tudo certo, gente, né? Então, assim, pra mim não importa, mas pra esse tipo de pessoa, principalmente em baixa autoestima, é o que mais elas fazem. O que você acha dessa roupa? Tá bom? Como é que você pergunta pra uma outra pessoa que não está dentro do seu corpo, que ela não sabe como que você é, se sua roupa está bonita? Você precisa gostar do que você veste, do que você usa, da forma que você anda, se você anda de salto, se você anda de tênis, você sabe quem você é. Não precisa do outro ficar validando todo E momento, as pessoas né? fazem isso o tempo inteiro, principalmente em rede social. O que eu mais vejo é, Exatamente. votem, eu pinto meu cabelo de preto ou de loiro. Gente, se eu faço um negócio desse, eu coloco, quem manda sou eu, vocês votaram, mas é só pra saber a opinião, mas quem manda sou eu vou pintar do que eu quero. Né? Então, assim, mas existe muito, Eduardo, isso. Né? Tem hora que eu vejo e falo, gente, mentira. Né? Que ela tá fazendo uma enquete pra ver que roupa que ela vai usar pra sair hoje. Uau. Né? Então, Sim. as pessoas que realmente precisam dessa validação diária são as pessoas que mais têm autoestima baixa. E graças a Deus, desse mal eu não sofro. Sim, não sofremos mais. Não. Nem eu, nem você. Eu posso, né? Tá falando de Sim. mim. Ah, você também passou por isso. Sim, eu passei também por isso. Exato. Sabe, e é interessante, Joyce, que até aquele momento, naquele tipo de relacionamento que eu passei, antes, eu não sofria em relacionamentos. Eu era um homem assim, forte, Rígido. rígido. Prazer. A que mais sofre bastante. É, Nossa, era forte, né, gente? Não parece? Olha aqui. até aquele momento eu era assim, um homem que não sofria, sabe? Aquela coisa Forte, assim, né? forte, né? Ah, não, eu Sabia sou. o que queria? Eu sou inatingível, Não. sabe? Aquela coisa assim, que depois dessa experiência aí, puf, Sim, caí. Mas aí foi bom para eu aprender sim. a saber me colocar no lugar das pessoas que têm esse tipo de Sim, sofrimento tudo é que se necessário, passa. né, Eduardo? Que foi o que a gente falou o tempo todo. Sim. Tudo é necessário. Eu também sempre fui muito resiliente, tá? Pra tipo de coisa, tipo, né? É aquela senhora sem coração, a senhora razão, né? A senhora ego. Então, assim, eu tive que passar por uma experiência também, né? Inclusive, recentemente, bem Sim. pesada, pra olhar e falar assim, caracas, eu sou muito frágil. Eu também sou frágil. Né? Então a gente tem que entender e se conhecer. A gente vai se conhecendo, né, Eduardo? Sim. Tem dia que eu faço coisa que eu falo, caramba, olha o que eu sei fazer. Eu até brinco com as minhas amigas, eu falo, amiga, olha o que eu sei fazer, uma coisa nova, né? Então, assim, eu tive que passar por um relacionamento recentemente em que me destruiu emocionalmente. Acabou com o meu ego. Falei, cara, o que esse cara fez? Quem é ele? Pra mim aprender. Porque eu falava assim, onde você viu? Isso aí é falta de roupa pra lavar.
Mulher que chora por causa de homem, imagina, o que é isso? Você tinha esse pensamento? Tinha. Antes, né? Quem? Aí eu falo, quem é ele, querido? Não. Aí, depois, olha eu lá, chorando. Aconteceu. Né? Então, assim, é isso que é legal, né? A gente Sim. entender que nós somos vulneráveis, sim. Que é uma das coisas que as Perfeitamente. pessoas não gostam de mostrar, a vulnerabilidade. Né? É. Inclusive, a vulnerabilidade e o ego, ele é algo que atrapalha muito a gente. Né? Porque tem um momento que você vai ter que ser frágil. Que não tem problema nenhum Não nisso. tem problema. O problema é tem. que essa geração coloca ali, né? Não, porque é emocionada. É o nome novo, né? A emocionada, o emocionado, né? E eu acho que você demonstrar o sentimento é a coisa mais linda que tem. Sim, concordo plenamente com Gente, você falar o que você sente é a coisa mais linda. Tá sendo verdadeiro, tá sendo franco, É a tá sendo verdade, sincero, não é? exatamente. Tá sendo assim totalmente aberto, não é Exatamente. se expondo, como A se fala. vulnerabilidade, né? A Vulnerabilidade. vulnerabilidade. Então, assim, eu nunca deixei, né, me parecer vulnerável, mas o tempo todo eu fui vulnerável. Só que quando a gente deixa acontecer e você passa por situações, né, em que você olha e fala, caramba, eu não sou tão forte. Sim, E pode acontecer com qualquer pessoa. todo Não é por isso que eu não mundo. julgo, gente, entendeu? Emocionados? Bate aqui. Sim, Eu sim. sou também, de vez em Sim, quando, né? claro, Com claro. situações aqui, boa tarde. Sim, exatamente, porque é isso que a gente passa, Sim. sabe, vai moldando a gente também. A gente fica uma rocha, na verdade, né, Eduardo? O medo de se relacionar, principalmente a gente que passou por relacionamento, né, que você tem um divórcio, tem aqueles traumas, né, de Sim, relação, sim. e aí, querendo ou não, a gente vira uma rocha, realmente, né? A sim. gente pensa 1000 vezes antes de abrir a porta, né? E a gente tem que entender que se a gente manter ela fechada, a gente nunca vai conhecer nada. Exatamente. O negócio é manter ela aberta, porque é Sim. um relacionamento. A gente veio pra cá pra isso. Eu concordo com você. Senão vai ficar fechado pra sempre. Qual é a graça? Qual? Fala pra mim, qual a graça de você conquistar o mundo, Eduardo, e você não ter alguém pra dividir isso? É. Porque seus filhos... Você tem filha, né? Você Sim, falou? duas. As suas filhas vão crescer, já deve estar grande, eu não sei. Sim. Uma de 24, outra de 15. Então, né, tá no processo aí de viver a vida delas. Sim, Né? sim, E imagina a gente totalmente. viver fechado. É, exatamente. Pra quê, né? A gente precisa do outro. É isso que a Sim. gente precisa entender, né? Que às Sim. vezes eu ouço, não preciso de ninguém. Precisa. O tempo inteiro. Eu também concordo com você que a pessoa pode até falar, não preciso de ninguém. Mas será que é isso mesmo? Não preciso de ninguém? Eu falo muito, né? Eu já ouvi isso uma vez. Não preciso de você, não preciso de ninguém. Falei, entendi. A pessoa comendo, eu falei, olha, o prato que você tá comendo foi alguém que fez, hein? Só pra te avisar, precisa sim, né? O asfalto que você tá andando no teu carro, alguém fez, né? Alguém estava ali, né? A comida que você almoçou no restaurante hoje, alguém fez, alguém te serviu, alguém tá trabalhando. Então, o tempo inteiro a gente precisa de pessoas. E é Sim. muito egoísmo a gente achar que isso não é significante. Então, se você precisa de uma pessoa pra cozinhar, pra você ir no restaurante comer, imagina de uma pessoa que tá do teu lado tendo um relacionamento. Justamente. Muito mais. Justamente. Eu amo esse podcast, sabia? Eu também tô gostando. Ó, que legal! Porque, ó, é superação, resiliência e motivação. Sim. Superação, relacionamento e motivação. Sim. A nossa vida, na minha visão, é isso. Sabe? Exatamente. É relacionamento. As pessoas estão se relacionando. Sim. Né? Bem ou mal, estão Mas se estão se relacionando. relacionando. Mas estão se relacionando. Só que a gente quer um relacionamento saudável. A gente quer um relacionamento do bem, um relacionamento Inclusive, bom. a gente deveria, Eduardo, fazer na sua página, assim, relacionamentos saudáveis, colocar ali, fazer um grupo. Entendeu? Pra quem procura a mesma coisa. Porque não tá dando certo procurar, não ir fora. Acho que a gente chega a juntar todo mundo com o mesmo interesse. Não era bom? Sim, Né? Não, brincadeiras à parte, gente. Mas é verdade. Né? Porque a gente bate muita cabeça e fora, né, Eduardo? Vamos combinar. Muito. Né? Muito. Pessoas sem propósitos, pessoas... Eu falo que são adultos, crianças, né? Adultos, adolescentes. Tem uns assim que eu olho e falo, Jesus amado, o que aconteceu com essa pessoa? Ela não teve 15 anos, né? Quantos anos você tem, garoto, né? 40. Eu falo, pensei que tinha 15, né? Então, assim, esse tipo de situação, eu acho que, principalmente mulheres, né? Você que agora tá solteiro também, né? A gente passa muito por isso, não é, não, Eduardo? Sim. De olhar e realmente falar assim, gente, não vou achar nunca mais ninguém pra minha vida. Tem esse Né? de Por isso, fala. o autocuidado. É. Por isso, a autoestima. E saber quem é. Saber quem você é, de você não depender de ter um Não. carinho, de ter uma atenção, uma mensagem. Você saber quem você é. Sim, você é. Exatamente. Você é autossuficiente. Eu creio que relacionamentos, né? A gente tá falando dessa parte, é complementar, Sim. né? Você complementa
a outra pessoa. A outra pessoa Sim. complementa você. Sim. Complementa, não é que completa, Complementa. Exatamente. complementa. Gostei disso. né? Porque a Sim. pessoa sendo plena, você sendo plena, a Sim. outra pessoa sendo plena, os dois sendo plenos. Sim. E respeitando, E né? Tendo respeitando. respeito, tendo tudo isso, né, Eduardo? Que a gente vê. Sim, E respeito eu não digo assim, não trair, não. Não, o respeito de, olha, o Eduardo, ele é assim. Eu te respeito, Eduardo, por ser assim. E o que eu puder compartilhar com você nesses momentos, eu estarei. sim, Né? Sim. Esse é o verdadeiro, acho que o verdadeiro conjunto, né? Que o relacionamento, ele é um conjunto. Então, a gente precisa fazer isso. Eu acho que tem de extrema importância. relacionamento é vai e volta, É, né? É um movimento que vai, sim, movimento que volta, um momento que volta, exato. né? Não é um movimento só de um lado só. Não. Só um lado, só um lado, só um lado. É reciprocidade, né? Reciprocidade. Eu ouvi uma frase esses dias que eu achei super interessante. Se você tem dificuldade de saber o que é reciprocidade, tenta brincar sozinho numa gangorra. É exatamente isso, quando não tem o consegue. respeito, a reciprocidade, é exatamente isso. É você jogar bola sozinho, é você brincar numa gangorra. A gangorra eu acho que fica mais claro, né? Porque não tem como você ficar se balançando ali sozinho. Sozinho não Então é tem exatamente como. isso. A falta de reciprocidade, isso não casa. Precisa ter. Precisamos, todos nós precisamos Sim. ter. Ser verdadeiros, sinceros, francos, Exatamente. abertos, com tudo, Inclusive né? com nós, né? Com nós, isso. Começando primeiro aqui dentro, Sim, com a gente. né? Com a gente mesmo, né? Sim, A verdade está dentro de si, sim. para com o outro. Primeiro para si, Pra depois depois para o com o outro. outro. Que isso E aí, ressoa em tudo, né, Eduardo? Não ressoa. tem como. É. Né, que nem você aqui, o seu podcast. Gente, é maravilhoso. Eu tô me sentindo super em casa aqui. Oh, legal, que Né? graças a Obrigada, Deus. inclusive. Realmente aqui, Mas, as assim, pessoas têm que sentir à sim, vontade mesmo. Aqui mas é... assim, se fosse de mentira, se fosse algo muito robótico, a gente ia ficar preso naquilo. Né? E quantas pessoas às vezes mentem pra elas mesmas? Na rede social, um exemplo, eu sou assim, eu sou assado. Aí você vê a pessoa normal, né? Assim, na frente, você olha e fala, gente, não tem nada a ver com ela, o comportamento, né? Não tô nem dizendo de feição, porque a gente sabe que existem filtros e eu, inclusive, uso também há alguns dias, né? Mas eu tô falando de comportamentos, né? Que pregam coisas ali e fazem outras. Então, pessoas que mentem pra elas mesmas, não tem nem como ter um relacionamento com ninguém. Ninguém. Porque ela já tá mentindo pra si própria, não é isso? Ela Ela tá mente levando pra algo si. que não é real. Né, dela. Ela tá usando Exato. máscaras, Sim, usando da falsidade, é, enganação. exatamente. Quer dizer, mentira, né? Um Mentira. relacionamento de mentira de si próprio. De É o si pior, própria, eu né? acho. Nossa, imagina uma coisa dessa, né? É. Não ser você mesma. A gente não Meu aceita Deus. a traição do outro, e por que a gente aceita a nossa? Própria traição. Uau. Né? Então, assim, é coisa que tem que se pensar. Né? Eu já ouvi assim, Joyce, mas tudo que você posta ali todo dia é real mesmo? Porque minha vida é uma correria. O meu Sim. Instagram é pra confundir o inimigo. Ele não sabe onde eu tô, como que eu tô. Uma hora eu tô caminhando, outra hora eu tô levando produto, daqui a pouco eu busquei na escola, fiz almoço, voltei, saí de novo, fiz reunião. A minha vida é essa. E em momento nenhum ali eu prego algo que eu não sou. Então, né, eu vou lá, eu tenho o meu bordão que eu falo de manhã, que a gente dá risada. Eu sou assim. E é real o que eu posto ali, o que eu coloco ali, né, sobre a minha vida. Essa é a Joyce de verdade, né? Então, você imagina a pessoa que ela omite. Imagina se eu estivesse mentindo pra mim. Vou fazer uma caminhada, tira a foto, finge que foi e não foi. Eu tô fazendo mal pra pessoa ou pra mim? Vou ser sincero aqui com você. Eu, particularmente falando, eu não sou fã das redes sociais. Uma rede social especificamente falando, sabe? Eu sei que ela é importante, que é para divulgar, enfim, o que a gente faz, porque a gente está criando um conteúdo. Sim. A gente está desejando criar conteúdo para ajudar as Ajudar pessoas. Sim. Só que, ao mesmo tempo, tem rede social aí que mostra mesmo o que você falou. A Algo mentira. que é irreal, é uma mentira. E isso acaba criando uma ilusão naquela pessoa que está assistindo. Fragilizada. Fragilizando, né, outra pessoa, né? Sim. E gerando cada vez mais essa questão, inclusive, da autoestima. Sim. Né? Porque ela fala, nossa, nunca vou conseguir ser que nem aquela pessoa Exatamente. lá que está produzindo algo, assim, surreal. A gente, Né? infelizmente, a gente tem, né? O ser humano, eu falo porque eu também já errei com isso. A gente Sim. gosta de medir a nossa vida com a régua do outro. Então, assim, não vai dar certo, gente.
A sua régua é sua. Eu gravei um vídeo sobre isso, que a gente jamais tem que se comparar com Sim. outras pessoas. A gente tem que se comparar consigo mesmo, Sim, em si própria. Do que eu exatamente. fiz, do que eu estou fazendo e como estou hoje, Sim. né? Para futuramente atingir Aquilo que você quer. aquilo que você quer, que deseja, Exato. né? Então, se comparar com outras pessoas, jamais isso aconteceu. Por quê? Porque, vamos dizer assim, que me remete um pouco à palavra inveja, Sim. né? Embora eu tenha que falar, não, mas eu olho só pra... Né, porque eu me inspiro. Pode ser uma inspiração, Sim. mas que seja uma inspiração genuína. Exatamente. Que não é muito... É muito raro, eu acredito. Eu acredito nisso. Eu vou me espelhar naquela pessoa de sucesso. Sim. Não que eu vou invejar o que ela atingiu para eu ter. Não, sim. Não é nem questão Sim, dessa sim. questão da inveja, né? É Sim, questão de perfeito. olhar e falar assim, caramba, o que ela faz de diferente? Aí você começa, automaticamente, mesmo sem querer, você se compara. Gente, eu já fiz isso várias vezes. Eu olhava assim e falava, caraca, essa mulher conquistou tudo, né? E ela tem filho igual eu, ela tem tudo. O que eu tô fazendo? Eu não estou fazendo nada. E automaticamente você cai naquela cilada de olhar pra vida do outro sem saber do que acontece. E você se colocar naquele papel de tipo, caramba, eu não tô fazendo nada. E aí, automaticamente, se você não tiver um equilíbrio, você vai fazendo isso aqui, ó. Entendeu? Então, assim, aí na hora que eu já via isso, eu falava, não, peraí. Ela faz isso, eu também vou fazer, entendeu? Então, vamos ver aqui com a forma dela trabalhar. E muitas vezes chamava a pessoa, falava, amiga, tudo bom? Olha, meu nome é Joyce, assim, assim, assim. Cara, me inspiro na sua história, mas eu queria entender como é que você faz tudo isso com mais filho que eu. Sim. Ó, Joyce, sim. é organização. Aí eu já pegava. Ó, tá, então cada uma traz uma inspiração diferente. Sim. Mas é realmente não deixar cair nessa cilada, né? Que a gente cai mesmo. A gente não tem que De ser... achar que o mundo do outro é perfeito. Exatamente. Tanto que eu já falei nos outros episódios, que é o seguinte, eu não fico vendo os status das pessoas que eu tenho contato. Ou não fico vendo os stories, né? Vamos Isso, dizer os assim, stories. do que a outra pessoa tá fazendo. Eu não fico vendo. Sim. Eu não fico dá. vendo, vamos dizer assim, uma personalidade que tem um ensinamento sobre finanças. Aí vou lá e vou fuçar o que tá querendo Sim. ensinar. Crescimento, né? Isso, mas não vou, desculpa, não vou ver o seu perfil. Eduardo, não vou orar sobre o que você vai estar falando. Porque, Primeiramente, bom dia. desculpa, eu não sou de ficar fuçando, sabe? Sim. Aí eu falei, mas você não vê? Não, eu não vejo. Não tem. Mas tem muita gente assim, tá, Eduardo? E eu admiro. É que hoje, assim, o meu negócio, né, ele gira em torno disso, né? E, assim, é uma forma de eu poder influenciar outras mulheres, né? Então, é um movimento realmente que eu tenho. Legal. É um trabalho, uma né? influência positiva. É uma Isso, influência Sim. pro bem, uma influência para a pessoa Exatamente. crescer e se desenvolver, correto? Sim, dou dicas de maquiagem, dicas de autoestima, de como então. elevar a autoestima, de como passar uma base, ali eu faço isso. Maravilha. Isso é Sim. perfeito na minha concepção, porque Sim. você está prestando uma prestação de serviço, Sim. que você vai ensinando ensinar algo, É. né? Então, Sim. mas o que eu quero falar, assim, que quando a pessoa posta, o dia a dia, eu tô Tô indo aqui, comendo. tô comendo, Tô tomando um suco aqui, ó. É. Não, eu não fico vendo isso. Não Sim. sei, eu não tenho isso comigo. Sim. Não, mas e muitas pessoas também não gostam disso. Sim. E eu deparo com bastante dessa. E pra Que mim... não ficam 24 horas em rede social. Não, porque tem gente que fica, né, gente? Olha, aquela ali não fica nunca na rede social. Nunca, minha amiga. O que eu penso? Que a gente tá querendo produzir. Sim. Produzir para alguém receber Sim. essa produção. Voltar ao propósito. Voltar ao propósito. Exato, que é inclusive isso que a gente começou a fazer no meu perfil agora, né? Então, as meninas, né, das Imparáveis aqui, a Liz e a Sim. Duda, né, pegaram o meu perfil e estão fazendo uma repaginada. Porque realmente, Jó, o que você quer mostrar ali? Né? Porque é exatamente aquilo. Ali eu falo do meu trabalho, ali eu falo da minha vida pessoal, ali eu falo de tudo. Tá. Então, né, nós estamos voltando ao propósito. Né? O porquê que eu estou na rede social? O que eu vim fazer? Né? Como que eu pretendo impactar? Claro que a vida pessoal o povo gosta de ver. Né? O povo gosta de ver, você vai em tal lugar, né? Adoram, né? Então, assim, mas o meu verdadeiro foco real é trazer a verdade da minha vida real e fazer com que elas entendam que a minha vida também foi, talvez, do jeito que a dela tá, e que eu tive limitações também, talvez como ela tenha, tudo isso. Show de superação. Superação. E ser resiliente Exatamente. na vida para
ver onde você está hoje. Sim. Que a vida não foi apenas o palco, Não. mas teve um bastidor por trás disso. Teve- Que o bastidor é bem Sim. sacrificante, de trabalho, de empenho, enfim. Teve Exato. aquelas As quedas, tiveram as né? O quedas. emocional, lidar com pessoas, né? Que o meu trabalho, eu lido com pessoas o dia inteiro, né? Cada uma com seu jeitinho, cada uma com suas limitações, né? Porque tem umas que entendem mais, outras não entendem muito, né? E uma pessoa que não tinha paciência igual eu, imagina. Hoje eu pego na mão mesmo, olha, vamos aqui, vem cá, deixa eu te explicar de novo. Antes, eu ia falar, filha, eu já te ensinei uma vez. E agora eu não te ensino mais, entendeu? Pode pesquisar. Mas tudo isso, esse amor, realmente. Eu criei um amor, Eduardo, pelo que eu faço. Esse eu acho que é a palavra-chave. Um amor pelo que eu faço. Um amor pelo que eu prego, um amor pelo que eu levo, um amor pelos meus propósitos. E é isso. Show. Eu me encontrei na minha vida. Sabe quando você fala, eu queria saber o que eu vim fazer? O porquê que eu estou aqui? E eu encontrei o meu propósito. Eu acho que é a melhor fase da sua vida, quando você se Uau. encontra. É o propósito da vida. Uau. Quando você tem um propósito, nada te para. Eu ouvi isso ontem. Uma mulher, ninguém para uma mulher de propósito. É imparável. É a imparável. Show Sim, de bola. sim. Joyce, eu vou colocar algumas fotos aqui que você Sim. mandou. Uhum. Pode ser? Pode. Aí você vai contar pra gente Não aqui pode rir, como gente. foi, o que aconteceu em cada foto Aham. daqui, tá bom? Sim. Vamos lá. Meu Deus. Essa é a primeira foto aqui. Me conta a história dela. Essa foi a virada de chave, né? Foi o momento em que eu tava grávida do Arthur. E aquela fase que eu não tinha... Gente, eu não tinha dinheiro pra nada. Nessa época eu tava trabalhando ainda. E eu escolhia, né? Entre almoçar com suco... Né? Porque eu gosto de comer, gente. É errado, eu sei. Mas eu gosto de comer com suco. Eu gosto do meu suquinho daqui, eu tá comendo, depois eu tomar meu suquinho. E eu tinha que escolher entre fazer o que eu gostava, que era tomar um suco, ou pegar o dinheiro pra ir embora de ônibus. E muitas vezes eu grávida estava com vontade de tomar um suco. E eu tomava o suco e eu ia embora de a pé. Que dava era bem longe. Muitas vezes minhas amigas em volta, né, que trabalhavam comigo, via aquela dificuldade toda e pagava o suco. Né? Então, assim, esse momento, Eduardo, da minha vida, tanto da minha vida pessoal, quanto para a virada de chave da minha vida profissional, foi o momento mais... foi o essencial. Daí saiu a Joyce que é aqui. E isso tem quantos anos atrás? 15 anos, 14 anos, atrás. 15 anos. 15, 14 anos atrás. Sim. Então, assim, Foi o começo de tudo? começo vamos dizer de tudo. Começo de tudo. Foi o motivo pelo qual o Arthur... O Arthur, foi o motivo do Tuti. De tudo. O meu motivo. Vou passar outra Pode. foto. Aqui, me conta essa foto aqui. Depois daquela... É que eu falo, né? Tudo é o propósito. Foi quando eu entendi o que era o propósito. E ali estão as minhas consultoras, né? As mulheres que... Algumas, né? Não podia ter todas. Sim. Até porque algumas, né? Foi domingo esse evento. E foi a entrega do meu carro cor-de-rosa. E ali estavam todas as minhas consultoras, né? Que trabalham comigo até hoje. E que cada uma delas foi desenvolvida. Foi o primeiro carro rosa? Esse foi o segundo. Foi o segundo. Esse Foi o mais segundo marcante carro. pra você? Esse foi o mais marcante pra mim. Que foi onde eu tive realmente a maior dificuldade emocional. Pra equilibrar o emocional e o profissional. Foi aonde eu realmente vi que eu precisava ter o equilíbrio. Foi quando eu voltei pra Deus, foi quando tudo aconteceu. Esse foi o mais importante. Foi o que meu pai estava. Foi nessa entrega. E essas consultoras que estão em volta, a Camila, que é essa primeira, que depois essa criancinha que tá, ela trabalhava no McDonald's. Cada uma com uma história maravilhosa. A Ká, ela trabalhava incansavelmente no Mac. E hoje ela é uma futura diretora minha. Né? Então, assim, são histórias impressionantes, né? Assim como tem também a Ângela, né? A Ângela, que ela fez a primeira viagem com a filha dela através do dinheiro Merkei. Comprou um terreno, né? Que era um sonho dela com o dinheiro de venda Merkei. Então, assim, ali, pra mim, o carro, ele era só um objeto ali. Né? Quando eu olhava todas elas ali, que eu fiz questão de me ajudar a tirar, né? O pano do carro, porque foi a vida delas. Elas me permitiram. Elas me abriram a vida delas. Uau, a história por trás da foto, hein? Exatamente. Tudo aí tinha um significado imenso e não era o carro. Não é o carro. Não era o carro. Embora ele seja maravilhoso. Sim, o carro é o mero coadjuvante, então. Isso. Vou passar outra foto. Sim. Aqui, essa foto. E aí, nessa foto, Eduardo, olha só que impressionante que você vai ver a diferença
dessa foto pra outra que vai aparecer. Sim. Eu não estava bem emocionalmente, que é isso que eu falo, que muitas vezes a gente vai ter que ser forte. Sim. E você é o famoso finge que tá que fica, né? Nesse momento eu tava passando por alguns processos também da minha vida, eu já tinha ganhado o meu segundo carro, e aí foi quando eu falei, pronto, eu já superei todas as barreiras. Nesse momento foi quando eu tive que eu percebi que eu era vulnerável. Que era vulnerável. Que foi quando pela Tinha- segunda vez eu caí nessa questão de emocional. E eu tava muito mal. Mas eu precisava ter muita força, porque foi um momento em que minha equipe mais precisou de mim. E o que fez superar tudo isso foi... O que te fez superar? Tá. O que me fez superar É. tudo isso? Qual foi o gatilho pra te superar? O gatilho foi me conhecer. E que eu já Aham. tinha passado por aquilo antes. Né? Não tão na intensidade que esse foi, que eu fico impressionada com a intensidade dessa fase. Tá. Que até hoje eu falo, gente, mas como? Do nada, né? Mas eu voltei pra mim. E eu falei, caramba, você já passou por isso. E você tem que aprender de uma vez por todas. E aí foi quando eu voltei de novo pra mim. Eu sempre volto do início, E foi sozinha? sozinha. Não, sozinha assim, né? Eu falo assim, eu tenho minhas amigas, Sim. né? Que pra mim, e eu falo, quando eu falo amigas, Eduardo, não são várias, né? Sim. Eu tenho, né, as pessoas mais próximas Selectas. minhas, né? Que é a Flávia, a Lígia, a Liz, Sim. né? São elas que estão ali o tempo inteiro comigo, né? Que Sim. são as três. Minha mãe, né? Minha mãe, meu pai, minha família, né? Mas assim, a maioria do tempo era eu, porque pra eles, às vezes, eu não conto, Sim. né? Eu não falava, porque imagina, eu falava pro meu pai, eu tô sofrendo por causa disso e disso. Ele ia virar e falar, toma vergonha. Pelo amor de Deus, Joyce, né? Porque as pessoas em volta vê a gente uma fortaleza. E fala, caramba, você tá sofrendo por isso. Né? Então, assim, vem aquela questão da, poxa, vergonha realmente tá passando por isso, né? Mostrar que eu sou vulnerável. Exatamente. Foi esse momento. Vou passar outra foto. Aham. Essa aqui. Olha a diferença da fisionomia, gente. Sim. É impressionante. Essa foto é atual. É a foto em que eu tô plena, aquilo que você falou. Eu encontrei realmente a Joyce de verdade. Eu encontrei minha felicidade de verdade. Entendi o meu propósito. Sei que o amor realmente da minha vida é fazer o que eu faço. E é isso, é um propósito que eu tenho. Deus, mais do que nunca, está visível na minha vida hoje. Uau. E é uma coisa plena mesmo. E é algo que eu prezo muito, que é manter ele por perto, né? Que é o meu papel isso. Então, assim, essa é a Joyce hoje. Independente de conquistas materiais, independente de valores financeiros, essa sou eu hoje. Uau. Plena. Uau. Parabéns. Show de bola. Obrigada. Essa... E essa é fazendo o que eu amo pra finalizar, porque que a gente tem que estar bem com a gente mesmo, Eduardo, né? Eu levo produtos, né? As pessoas acreditam que eu vendo produtos, né? Mas dentro de cada sacola, antes de entregar cada sacola, pegando o produto, eu sempre gosto de fazer uma oração, né? Em cada sacola. E eu peço para que Deus realmente não vá um produto, mas que vá realmente Ele, que através daquele produto transforme algo no dia dela. Então eu acho que tudo com propósito expande. Né? Então, pra mim, as entregas, tem gente que fala, Joyce, você é doida? Você faz um monte de entrega? Imagina, põe um motoboy. Eu faço questão de ir de salto. Eu não ando de rasteirinha. E eu vou, inclusive, essa foto foi a minha amiga que tá aqui, que fez. Eu vou de salto, de casa em casa, de porta em porta, entregar a sacolinha. Eu faço questão de dar abraço em cada uma das pessoas que pode me receber, que pode receber a sacolinha. É exatamente isso que eu faço. Eu levo amor. Você traz amor e calor humano. Sim. Esse é o verdadeiro significado. Sim, é personalizada. Sim. Totalmente personalizada. Totalmente. Não é uma inteligência artificial. Eu não quero somente que elas me paguem pela base ou pelo produto que elas comprem. Eu quero que realmente, quando ela usar aquela base, ela vai olhar e ela vai lembrar da Joyce. Ela vai lembrar do carinho, da atenção que ela teve. E ela nunca... Por isso que eu falo que quando você trata um cliente assim, você nunca perde um cliente. Que é uma pessoa por trás daquele produto. É. Daquela venda. Eu vendo beleza, eu não vendo produtos. Eu vendo autoestima. Autoestima. Esse é o meu produto. A essência da pessoa. Essência. Muito legal. Obrigado mesmo, Joyce. Nossa. Eu que Eu agradeço. fico feliz demais pela tua explicação, pela tua presença.
Eu posso divulgar tua rede social aqui, não posso? Pode, claro. Eu vou colocar aqui. Pode divulgar. Tá Pode me certo. seguir, gente. Pode seguir, gente. Joyce, por favor, fala seu sobrenome, por gentileza. É que eu vou... Joyce Budukiewicz. Gente, de verdade, tá? Lá vocês vão ver um pouquinho de tudo. E tem muita essa autoestima mesmo durante o dia, aquela animação. Se você precisa de animação no teu dia, vai pra minha rede social logo cedo. Sim. Muito obrigado, Obrigada, Joyce, pela Eduardo. E eu presença. quero te Opa, deixar sim, aqui um presentinho. Tem dois presentes, tá? Sim. Então você dá um pra cada uma das suas filhas. Obrigado. Espero que elas recebam com muito amor. Com Que foi certeza. enviado com muito amor. Com certeza, elas vão pedir, gostar mesmo. pode pedir pra elas entrar em contato comigo também. Sim. Time... Como é que É a chama? base Timewise. É A a base base? mais vendida do Brasil. É mesmo? É a base mais vendida do Brasil. E a outra é um batom nude. Esse é um batom e uma Isso, base. batom e uma base. Tá, elas sabem usar, né? Ah, com certeza. Mas pode pedir, pode passar o meu contato pra elas, Eduardo. Sim. O que ela tiver de dúvida, eu ensino. Nossa, legal. Eu não conheço isso Espero daqui. que elas Opa, perdão. Eu não Inclusive, conheço. pode usar, tá, Eduardo? O homem deve usar. Ah, é? Uhum. O homem deve usar cuidados com a pele, o homem deve usar a base. Uhum. Principalmente, tá vendo, Sim. ó, Eduardo, aqui, ó, já vendendo. É assim que funciona, gente. Pega a dica. Não perca a oportunidade também. Perdão. Não, mas é verdade mesmo, Eduardo. Inclusive, a falta de autoestima ou autoestima não está só nas mulheres. Não, eu sei. É. Sei, claro. Então dá pra você passar ali um cuidado com a pele, uma base, pode Aham. usar, não tem problema Sim. nenhum. É uma época que eu pensei em usar uns negócios aqui no Não, rosto. pode Desculpa, usar, tá? deve. Eu sou Eduardo, tem vários homens. Eu sou um ogro. O meu pai, ele usa todos os produtos da Mary Kay. Claro. Todos. Tem claro. uns que eles falam, Joyce, eu gostei, viu? Isso aqui, ó, esfoliei o rosto. Aí o pai, isso é da pele, do corpo. Mas é sobre isso. Homem e mulher deve se cuidar, deve Sim, se amar concordo. acima de tudo. Eu Espero que elas concordo. gostem do Mas você presentinho. entende um pouco o meu lado, né? Dessa questão. Eu sou leigo nessa questão Sim. de produtos. Não, mas a enfim. maioria dos homens são também. Maioria, né? Eu super Então, entendo. Eu não tô à margem da sociedade, não, né? Não ligo pra essas coisas. Eu Desculpa, tomo de brincadeira, canudinhas tá, aqui, ó. Desculpa a brincadeira. Tá? Imagina, Eu sei. Eduardo. Mas o seu foco maior é mulheres, né? Sim, A maioria das suas... sim. das suas- Hoje o mercado tá bem expansivo em questão aos homens também. Uhum. Né? Eu falo que o homem que entende o que é Mary Kay... Cara, a gente tem vários homens que tem um carro cor-de-rosa, né? Sim. E de verdade, o homem que entende o negócio e não leva pro lado, não, porque é pra mulher, porque é rosa. Cara, o homem conquista o mundo. Sim. Se não, concordo. Sim. Então, assim, é pra homem e pra mulher, mas hoje o meu maior foco realmente está em mulheres, né? Até porque eu tenho um propósito por trás de tudo isso, né? Exatamente, propósito seu. Joyce, muito obrigado pela Obrigada tua a presença, você, viu? Eduardo. E, enfim, aqui tá aberto novamente para Muito obrigada. a casa tá aberta para você participar novamente. Eu espero que você tenha Obrigada. gostado realmente. Amei! Que tenha sido tranquilo. Não, foi leve. Eu tava nervosa Foi- no foi começo. Eu leve. falei, gente do céu. Eu também, porque eu tava embananado com seu nome. O Eduardo, Eu eu sou super tranquila, pesquisei eu tô no Google acostumada. Tradutor, coloquei lá. Não, eu tô super acostumada Aí eu com falei isso. que não posso fazer vergonha. Eu tenho nome estrangeiro e ainda fico falando. Não, mas errado é seu nome. comum, é que meu nome é embaraçado mesmo, né? É um nome embaraçado. Eu fiquei assim, mas enfim. Não tem problema, Eduardo, muito obrigada. Eu Me que senti em agradeço. casa, gente. Que lugar Que bom. maravilhoso, aconchegante. Graças a Deus. Graças Obrigada. a Deus. Essa é a Eu finalidade. desejo, do fundo do meu coração, que Amém. cada dia mais cresça seu podcast. Amém. Né? Que esse propósito que você tem de trazer realmente a motivação, a inspiração, superação, que venha crescer cada dia mais, porque é exatamente o que a gente precisa hoje, né? Olhar pessoas e falar, caramba, aquela passou por isso, eu também posso passar. Então, isso é um propósito lindo. Eu te parabenizo por isso e desejo do fundo da minha alma que Deus venha honrar e abençoar todos os seus planos aqui. Eu tenho certeza que o dia que eu voltar aqui, Eduardo, vai estar outras coisas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vai crescer muito. Amém. Parabéns pra você Obrigado, também. eu que agradeço, Joyce. Obrigado mesmo. Obrigada. É isso aí, pessoal. Agradeço, curtam, compartilhem, comentem e se inscrevam na Joyce. Tá bom? Obrigada, E fique gente. com Deus. Até mais. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.